Instituto aqui no meio, né? Agradeço o convite do Instituto Vladimir Herzog e também da Secretaria Municipal de Educação para estar aqui com vocês, para discutir, para conversar um pouco sobre esse tema, né, que tem um título pomposo, né? Análise de conjuntura e disputa de valores na atualidade. Esta aula, então, ela vai ser enfim, ofertada nas várias regiões por dois professores, né? Será por mim, que sou o Rosenilton, não sou a Jaqueline, mas também pela professora Jaqueline. Então, algumas aulas serão eu, outras aulas serão a Jaqueline, por isso a gente já deixou aqui os dois nomes que têm o mesmo material, tá? Bom, antes da gente começar especificamente tratando desse tema, né, pensar um pouco, fazer um pouco uma análise de conjuntura e pensar sobre violência na contemporaneidade, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. O exercício é extremamente simples, né, você vai fazer com a pessoa que está aí do seu lado mesmo, 2, 3 pessoas, não precisa se movimentar, não precisa se levantar, né? Eu coloquei aqui um conjunto de frutas, né? Então tem lá a melancia, a banana, o tomate, que é fruta, o kiwi, a maçã, que é fruta, embora algumas pessoas não gostem, como eu, a laranja, a pera, a uva, morango e o melão. Qual é o exercício? Esse exercício é extremamente simples, né? Vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão ter que classificar essas frutas, organizar elas em grupo. Sobre quais critérios? Não sei. Aí vocês conversam entre vocês, 2, 3 pessoas, rapidamente, e pensar em formas de organizar essas frutas, né? Quais seriam os critérios que vocês utilizariam para criar grupos de frutas? Entendido qual é o exercício? Podemos fazer então. Vamos lá dar uns 3 minutos, pode ser? Pensar em algumas organizações. Vamos ouvir então algumas contribuições, umas 3, 4. Quem gostaria de falar o modo como organizou? Eu e a Ana Paula, a gente organizou por sabor, mais cítrico, mais doce, mais aguado. Então aqui foi pelo sabor, então pensaram em cítrico, mais doce, o mais doce. E uma fruta que tem mais ar, mais líquida, que é o melão e a melancia. Então uma fruta que ficou mais líquida é o melão e a melancia. Alguma fruta ficou de fora dessa classificação? Nenhuma ficou de fora. Lá no fundo, por favor. Nós organizamos pelas cores. Pelas cores. Pelas cores das frutas. Da polpa ou da casca? Não, a melancia nós ficamos na dúvida. Colocamos pela polpa. Tá, a melancia foi a dúvida, então ficou pela polpa. As outras pela casca. Exatamente. Então, para não ficar de fora, a melancia foi pela polpa. Tá, mais alguém? Por favor. Nós aqui pensamos que daria para classificar pelas que você ingere também a casca e aquelas que você elimina a casca. Então aqui foi por aquelas que você pode consumir a casca diretamente, tal como está, e outras que você normalmente não consome a casca. Eu vou falar assim normalmente porque a Bela Gil diria que a gente consome a casca de todas, né? Mas de fato, algumas que a gente consome com a casca, vamos pensar de repente um morango, né? E outras que normalmente a casca como a banana. Estou pensando aqui, né? O que mais? Por favor. A gente pensou no tipo de plantação, mas também a gente não sabia todos, só como então foi. Aí a gente acabou indo pelo cítrico e não cítrico. A gente pensou nas rasteiras, né? Então temos aqui a ideia de onde ela nasce, né? Se dá em árvores, são frutas mais rasteiras, e também no sabor, se é cítrico ou não. Alguém aqui em alguma classificação, alguma fruta ficou de fora? Quando a gente menciona as cores, amarelo, campo verde e campo vermelho. Aí a laranja não se enquadrava nesses campos assim. Se colocasse a cor específica. Agora, se você colocasse tons amarelados, aí ela entraria. Tons esverdeados, aí fosse por tom não, mas se for pela cor fixa, eu entendi que a laranja sairia. Então nós temos aqui a possibilidade de pensar a cor da casca, né, em cores, né, fechadas, vamos dizer assim, e depois pensar a continuidade de cores. E aí no caso a laranja, porque ela tem cor de laranja, ela ficaria de fora ou poderia ser incluída de uma forma mais alargada. Ficamos na dúvida ali na fruta se era caqui ou tomate, e se fosse tomate seria um problema para classificar entre as frutas, porque entra uma situação, é fruta, não é fruta? Então temos aqui um problema com o tomate, né? Ou problema com eu acho que talvez o problema seja com a classificação, não com o coitado do tomate, né? O tomate está ali existindo, né? Então a classificação talvez do modo como ela fosse organizada poderia deixar de fora o tomate,
ou até questionar se o tomate é realmente fruta, né? Certo. Por fim aqui, Nós pensamos na questão de nascer de semente ou não, e aí a banana é a única que não nasce de semente. não. Ela nasce da própria árvore. Ficaria sozinha num grupo e o restante todo nasce. Uma outra possibilidade, então, é a banana ficar isolada, né? Perceba que exercício interessante, né? A gente olha, todos são frutas, inclusive o tomate, né? Algumas pessoas, por exemplo, quando vão classificar, tendem a dizer, as frutas que têm semente e as que não têm semente. Depois lembra que todas têm semente, né? Porque senão ia deixar a banana de fora, né? Aí pensa, então as frutas que a gente pode consumir a semente, normalmente, diretamente, ou não. E aí, de repente, a gente nem vê a semente da banana e já está consumindo ela, né? Outras pessoas pensaram em frutas que se podem comer de modo preparado salgado. Então, pensando, de repente, aqui não tem abacate, né? Mas enfim, o tomate é uma forma que a gente come ele salgado. Então, enquanto que as outras, talvez a laranja dentro de um molho ali, a gente possa consumir ela. Outros pensaram frutas que a gente pode fazer coquetéis e outras que a gente não pode. Não dá muito certo fazer coquetel, né? Eu nem estou falando necessariamente coquetel alcoólico, hein? Alguém deu risada ali, já pensando em colocar ali uma cachaça, um rum, enfim, um champanhe, alguma coisa assim. Bom, o interessante é a gente perceber duas coisas, que aí o exemplo do tomate e da laranja nos ajuda a pensar. A primeira delas é que a gente tende a olhar para, quando a gente monta uma classificação, a gente olha e vê quem ficou de fora, né? E aí há dois exercícios possíveis. Ou a gente muda a classificação para incluir aquele que ficou de fora, ou a gente diz, isso aí não tem jeito mesmo, vai ficar de fora porque o problema está com ele, né? Esse exercício de classificar, seja por meio da polpa, portanto da casca, portanto da aparência, ou do seu interior, ou da polpa, né, a ideia de uma certa interioridade, é um exercício que a gente faz cotidianamente com as pessoas. Cotidianamente, a gente olha para as pessoas no momento da interação, ou mesmo antes, né, que antecede a mesma interação verbal ou física, e a gente classifica. Classifica por um conjunto de fatores, um conjunto de elementos, que a gente vai chamar de categorias de nomeação, ou marcadores sociais da diferença, que são algumas categorias que a gente aprendeu ao longo da vida, e a gente não sabe quando foi que aprendeu, só aprendeu, e utiliza essas classificações, né? Então a gente vai pensar a partir dessas marcações, que são quais? Que são raça ou cor, gênero, sexualidade, sexo ou sexualidade, classe, porte ou presença de deficiência, ou ainda a geração. Então a gente tem um conjunto de categorias ou de marcadores sociais que estão dados no corpo, né? E o que a gente vai fazer é classificar. Então eu estou diante de uma pessoa e eu classifico a partir da cor dela, né? E ao classificar a partir da cor dela, ou do pertencimento étnico ou racial, existe uma forma de interação possível, que já está no meu background, que já está no meu aprendizado imemorial, ou seja, porque já está inscrito no próprio código cultural, no próprio código social. Então, se é uma pessoa que eu vou classificá-la como homem ou como mulher, existe uma forma de cumprimentar, existe uma forma de aproximar. Se é uma pessoa que eu classifico de determinada classe social, existe uma forma de me reportar a ela. Se de acordo com a geração, se ela é mais velha ou mais nova, existe uma forma também como eu vou me reportar a ela. E à medida que as interações vão acontecendo, que a gente vai adquirindo mais intimidade ou conhecendo mais, a gente vai fazendo ajustes nessa classificação. Então, se eu pensava que a pessoa pertencia a determinada classe social, porque ela estava com alguns sinais distintivos que me levavam a pensar que ela estava numa classe social, depois eu descubro que ela está outra, eu faço alguns ajustes. Eu não jogo fora a categoria, eu faço ajustes. É como a ideia da laranja, eu faço ajustes. Né? Se eu penso que ela tinha determinada faixa, né? Então as pessoas olham para o meu currículo, às vezes pensam, nossa, esse rapaz deve ter, sei lá, uns 25 anos. Na verdade eu tenho 26. Né? Tenho ali, tanto que tem que fazer um ajuste na faixa etária. Né? Então brincando, gente, eu não tenho 26, tenho 28. Continuo mentindo, né? Com esse cabelo branco, com essa barba branca, não engana ninguém, né? Mas enfim, vai fazer alguns ajustes, e esses ajustes é o que vai permitir as interações sociais. Qual é o problema com as categorias de enunciação, de nomeação, ou com esses marcadores sociais da diferença? Eles são falsos
Não, eles não são nem falsos nem verdadeiros, mas eles apresentam apenas uma face do sujeito. E é por meio daí que se pode construir estereótipos. E como disse a Chimamanda Adichie, né, a escritora nigeriana, o problema do estereótipo é que ele é incompleto. E uma vez que ele é incompleto, ele pode permitir justamente atitudes, ações preconceituosas, ou mais especificamente, ações discriminatórias. Né? Por quê? Eu olho para um sujeito, portanto, de acordo com a sua constituição corpórea, eu faço uma classificação e reajo a essa classificação sem levar em consideração a pessoa ela mesma. É por esse motivo que alguns sujeitos, algumas pessoas que possuem determinadas marcações corporais, recebem tratamentos diferenciados na sociedade. E alguns desses tratamentos são extremamente discriminatórios. Para usar um termo da nossa aula, violentos. Violentos, inclusive, a ponto de não ter a possibilidade de viver. E mais ainda, se produz um discurso a partir da eliminação da vida desse sujeito de que não morreu ninguém. Né? Agora a gente vai ter um pouco nessa aula tentar entender como que a gente chegou nesse lugar. Como que a gente chegou nesse lugar em que a gente olha para determinados, socialmente, né? Como que a gente olha para determinados corpos e estabelece que alguns corpos são menos dignos de vida do que outros corpos. Ou porque algumas pessoas são postas em situações subalternas, enquanto que outros são colocados em posições elevadas. Tá? Então, eu vou passar rapidamente um filme para vocês, né? Só um extrato daquele filme da Ana Mulhart, que é Que Horas Ela Volta. Não sei se alguém assistiu esse filme. A gente não vai assistir o filme inteiro, é só uma cena específica. Para quem assistiu o filme, não vou contar, porque também já não assistiu, também não vou contar o inteiro, mas basicamente a cena se passa aqui em São Paulo, no Morumbi, portanto, perto da gente, né? É uma família, então, que tem uma empregada doméstica que se chama Val, né? E cuja filha vem para São Paulo para poder prestar o vestibular, enfim, no curso específico que é de arquitetura. E, enfim, desenrola toda a trama a partir daí, dessas relações, portanto. Essa cena que eu passei para vocês, ela chama a atenção por alguns aspectos. O que mais chama a atenção nessa cena? Ou nada chama a atenção? Uma dessas coisas... social ali, né? Justiça de classe entre a filha da empregada e o filho do dono da casa. Então tem o primeiro elemento ali é justamente essa marcação de classe, né, pertencimento social, que é a filha da empregada e o filho da patroa, que de repente estão envolvidos numa mesma cena que é dentro da piscina, né? E tem um desfecho desta cena que é bastante paradigmático para a gente pensar marcadores sociais, né, e pensar a violência. E a gente vai chamar depois de violência ética, não étnica, violência ética. Que é justamente, depois que tem o desfecho da cena, a dona da piscina, ela manda a piscina ser lavada, esvaziada, né? Troca-se a água, depois a justificativa é que na cena seguinte ela vai dizer que entrou um rato na piscina. Né? Se a gente pega essa metáfora do rato e pensa essa ideia de limpeza, o que ela está verbalizando ali? O que ela está enunciando? Que entrou um sujeito que não está no mesmo nível da humanidade a ponto de que essa piscina precisa passar por um processo de limpeza completa. Quer dizer, não basta simplesmente jogar um produto ali, né, como acontece com qualquer outro humano quando entra na piscina. Você simplesmente joga um processo de limpeza na piscina. Você não retira toda a água e faz uma limpeza da piscina em si. Você limpa-se a água. Mas dizer, portanto, que precisava se fazer uma asepsia completa daquele espaço, porque entrou um outro sujeito não humano. Né? O processo, portanto, de violência vai se constituindo de tal forma em que o outro deixa de ser um humano, no mesmo nível que aquele mesmo, que o ego. Então, eu não vejo o outro como um mesmo humano, portanto, ele pode sofrer toda forma de violência. Quem pode sofrer violência é sempre o outro, não aquele que se assemelha comigo, porque eu não posso sofrer violência. Né? Então, isso que a gente vai pensar, e nessas relações, esse filme ajuda a pensar isso, essas relações, portanto, que se dá a partir de marcadores sociais da violência, marcadores sociais, a gente vai pensar algumas formas de violência que são justificadas do ponto de vista ético. Ou seja, a gente vai olhar para algumas situações e vai colocar ou na vítima ou no próprio contexto
a justificativa da violência. Né? Quando a gente vê, por exemplo, casos graves, vou citar vários casos graves de violência, mas quando a gente vê, por exemplo, violência cometida contra as mulheres, vamos pensar, por exemplo, na violação sexual, no estupro, a grande pergunta é, mas que roupa estava usando? Mas o que foi fazer naquela hora, naquele lugar? Mas estava com quem? Mas quem mandou beber? Mas também onde mora, né? Então vai construindo um conjunto de narrativas, um conjunto de discursos na tentativa de justificar a violência que determinados sujeitos sofrem. Né? A tal ponto de se construir duas extremamente mais graves, que eu vou tratar mais no final da aula, que é a ideia de mimimi e a ideia de vitimização. Está se fazendo de vítima. Né? A tal ponto de os próprios sujeitos, muitos sujeitos, quando sofrem violência e vão denunciar e vão enunciar a violência sofrida, vai dizer, não, mas eu não estou me fazendo de vítima. Como se o lugar da vítima já fosse em si um lugar depreciativo. Né? Vamos entender um pouco como se constituiu essa ideia de violência ética. Como nós chegamos nesse lugar a tal ponto de a gente justificar socialmente algumas atitudes. E muitas delas passarem desapercebidas no nosso cotidiano e nós nem compreendemos como sendo violência. Né? Então eu vou contar uma história para vocês. Acho que o primeiro elemento importante para a gente pensar essa distinção, antes mesmo da história, é a gente olhar um pouco, eu trouxe aqui alguns dados, não trouxe muitos dados não, mas só alguns para a gente pensar um pouco essas diferenciações. Né? Trouxe aqui os dados educacionais com relação aos anos de ensino. Né? Então, os anos médios de ensino da população entre 18 e 29 anos no Brasil, com a marcação, com duas marcas específicas, raça e gênero. E aí, aqui nessa linha vermelha, né, o quadradinho, nós temos a média nacional, que vai desde 2004 a 2014. Eu vou me fixar aqui nos dados de 2014. A gente tem, portanto, no decênio, um aumento da escolaridade da população brasileira, chegando aqui a cerca de 10, uma média de 10 anos de escolaridade. Né? O que assim, é um avanço a gente pensar que nós estávamos lá com uma média de 8,4 anos. Né? O que chama a atenção nesse gráfico é que, obviamente, se houve um aumento da média nacional, houve um aumento de todos os segmentos. Das mulheres brancas, dos homens brancos, das mulheres negras e dos homens negros. A primeira coisa que chama a atenção é que o pertencimento racial faz com que alguns sujeitos estejam abaixo da média nacional. Né? A gente explica isso historicamente pelo processo de escravidão, quase 400 anos de escravidão, e depois pelo processo de alijamento dessa população afrodescendente dos bancos escolares, depois o modo como isso vai se constituir. Né? Mas aí chama a atenção ainda que nos anos 2000, ou seja, no terceiro milênio, a gente tem um número tão alto de pessoas abaixo, portanto, da média nacional. Né? E a gente percebe, portanto, que as mulheres brancas, elas possuem um maior nível, maior tempo médio de formação, maior número médio de anos de estudos, seguido pelos homens brancos, depois as mulheres negras, e pelos homens negros. Então a gente tem uma segunda distinção. A gente entende, portanto, que no recorte de gênero, as mulheres possuem uma maior escolaridade que os homens. E como isso se reverte no mercado de trabalho em termos de classe, de renda? Aí a gente tem no mesmo decênio, né, de 2004 a 2014, algo interessante. Os dados do PNAD, a gente vai olhar essa última coluna aqui, só para a gente pensar 2014, a gente vê na primeira barra aqui o salário médio de um homem branco, seguido de uma mulher branca, de um homem negro e de uma mulher negra. Então percebemos que quando a gente cruza raça, classe e gênero, a gente percebe que a população negra está posta, do ponto de vista da renda, nos patamares inferiores. E aí mesmo aquela mulher que possui uma formação superior aos demais, ela recebe quase que metade do que recebe um homem branco. Aqui é sempre exercendo a mesma função, tá? A pergunta que se faz é, por quê? Então, há algum elemento posto dentro da formação, da constituição da sociedade brasileira que impede, portanto, justamente a passagem de um marcador para outro. Ou seja, há alguns marcadores que limitam as ações sociais de determinados
sujeitos. É nesse sentido, portanto, que as políticas públicas devem incidir, justamente para corrigir estas distorções. Né? Corrigir, portanto, a distorção com relação à formação e depois o acesso aos bens, o acesso à distribuição, portanto, da riqueza. Porque não é aceitável, do ponto de vista social, uma reprodução da igualdade nesses termos. E a gente volta para os marcadores. Né? E aí tem algumas justificativas que vocês já devem ter ouvido cotidianamente, que é a lógica de que a mulher recebe menos. Foram várias as justificativas. Né? Primeiro começa justificando as mulheres recebem menos porque elas são mais emotivas e que, portanto, já viram essa, né? Que é uma... Começa nesse nível, né, de justificativa, até chegar naquela ideia de que, não, mas é que elas recebem menos porque, como a mulher engravida, logo ela vai ficar fora do... Né, e a empresa vai ter um custo. Como se a Seguridade Social já não tivesse sido paga pelo tempo de trabalho dessa mulher. Ou seja, não há, na verdade, do ponto de vista econômico, algo que justifique essa disparidade. A justificativa está num outro lugar, justamente no lugar social subalternizado que se determinou para algumas pessoas. Né? Com o movimento de mulheres na longa duração, a gente tem cada vez mais, né, elas têm trazido cada vez mais à tona esses elementos e nos ajuda a pensar, a repensar o modo pelo qual a gente tem olhado para as relações sociais com esses três marcadores. Existem os outros marcadores, mas eu vou chamar a atenção da minha fala desses três que são os mais paradigmáticos da nossa sociedade: classe, gênero e raça. Com um detalhe importante: o marcador raça, ele é o único que não vai se colocar de modo subsumido em relação aos outros. Né? Então, em algumas situações, por exemplo, a gente consegue perceber que a marcação de classe ela pode resolver, em alguma medida, alguns problemas dos marcadores de gênero. Por exemplo, uma mulher rica vai ter um tratamento diferente de um homem branco pobre. Né? Entretanto, o marcador raça é o único que não vai... É uma marcação muito forte na nossa sociedade, a tal ponto que esta marcação não vai impedir, ou melhor, não vai impedir determinadas formas de discriminação e de preconceito. Então, um homem negro continua sendo um homem negro, mesmo que ele seja rico. Ele vai sofrer racismo nos espaços onde ele vai circular. Né? Uma mulher negra, ela vai sofrer racismo mesmo sendo rica ou sendo pobre. A diferença vai ser o tipo de racismo que ela vai sofrer nos lugares onde ela vai circular. Né? Vamos entender então um pouco mais sobre isso. Eu vou contar uma história para vocês, que acho que vocês já conhecem, que é a história do sabonete. Conhece a história do sabonete? Vamos então à história do sabonete. E lembrar da infância, né? Que já denunciei a idade, né? Castelo Rá-Tim-Bum. Eu não sei se eu fico embaixo, em você fica em qualquer lugar. Okay. Bom, é que só tenho 1,66 m, eu fico preocupado, em cima e embaixo. Bom, vamos pensar a história do sabonete, né? O sabonete ele já existe há muito tempo. Eu vou pensar numa marca específica que é o sabonete. Pode passar. Isso, volta. Isso, o Pear Soap, né? O sabonete de pera. Né? Esse sabonete ele foi criado na Inglaterra, né? Lá no século XVIII, ainda 1790. Não se tinha ainda propaganda, mas enfim, um sabonete usado para toalete, usado para tomar banho, enfim, se limpar. Então as pessoas resolveram, começaram a tomar banho de outro modo e usaram lá um sabonete. Ok. Até que nenhuma crise, né? As pessoas estão tomando banho à moda inglesa. Um século depois começam as primeiras propagandas de sabonete. Né? E a gente vai ver uma das primeiras propagandas desse sabonete. Essa propaganda de 1890, né, do sabonete do Pear Soap, sabonete de pera, a gente vê aqui um homem, né, branco, obviamente, né, um inglês, fazendo aqui a sua toalete, lavando as mãos. E é interessante a gente perceber qual é a frase que vem acompanhada desse homem. Né? A frase que vem aqui: o fardo do homem branco. Né?
Pode passar? A ideia, portanto, que é uma associação, portanto, de limpeza à civilização. A primeira associação, portanto, que vai se fazer é a ideia de que, a partir do processo de higiene, esse sujeito está mais próximo de uma ideia de humanidade, né? E a frase continua, está aqui embaixo, não dá para vocês lerem, eu fiz uma tradução meio rápida, né? O primeiro passo em direção a aliviar o fardo do homem branco, né? Ensinando as virtudes da limpeza, né? O sabonete de pera, né, Pure Soap, é forte em deixar mais branco, embranquecer, lembre-se sempre dessa palavra, né? Embranquecer, os cantos mais escuros da terra, conforme a civilização avança. Ele é estimado entre os mais educados da nação. Então, aqui, nesta cena, você percebe lá o navio mostrando esse processo, portanto, de expansão do Império Inglês e esta relação, portanto, da ideia de salvação, da ideia de que é levada por meio da colonização. Então, você tem um processo, portanto, que é uma pouca justificativa também da colonização, a ideia de que se ia levar a civilização para os espaços onde ela ainda não estava, né? Combater a selvageria e toda forma de vida inferior. Portanto, a partir daqui, e as propagandas elas vão demonstrando isso, um processo de construção de uma narrativa, de uma superioridade europeia frente às outras sociedades. Na verdade, isso aqui acompanha já um processo de longa duração que já está posto também em outros lugares. Existe a produção de uma certa ideia científica de que o sujeito branco ele é superior a todos os outros e que, portanto, a cultura que ele produz, todos os seus produtos, é superior a todas as outras. Pode avançar. A ideia do fardo do homem branco já era uma analogia, né? Uma metáfora presente desde o século XVIII, que era justamente a ideia de que esse homem branco, né, ele tem a missão de carregar nas suas costas todas as outras civilizações ditas inferiores, todas as sociedades ditas inferiores. Então, e que ele faz isso por meio do quê? Como eu disse para vocês, por meio da colonização, né? Então, esta metáfora, portanto, já estava posta na ideia de levar a salvação e a civilização, ela é associada a uma ideia de higiene. E que, portanto, aqueles sujeitos que fazem aquela toalete, aquela higiene, eles estão mais próximos da civilização, mais próximos da humanidade, enquanto que os outros estão mais distantes. E não para por aí. E aí também a propaganda depois, não dá para ver direito, né? Mas ela começa, todo esse material fica disponível para vocês no portal, né, que a Ana falou para vocês, né? Então a gente tem aqui uma outra cena que é um processo, portanto, de estabelecer esta limpeza que está para além, portanto, somente das questões culturais da sociedade, mas do próprio corpo do sujeito, né? E aqui não dá para ver direito, mas tem uma senhora com uma criança branca, né, colocando ela aqui na tina, né, para lavar, portanto, e ela vai, não dá para ver aqui as duas crianças lá no fundo escondidas, né, mas aí é um processo, portanto, de branqueamento, né, esse é um processo, portanto, que vai lavar, um processo, portanto, de purificação desse sujeito. Pode passar, né? E aqui tem a frase, né, bom dia, né, tem uma pessoa negra aqui que olha para uma pessoa branca e pergunta para ela se ela se lavou com o sabonete de pera, né, porque ela está branca, né? E as duas pessoas estão no mesmo espaço, que é o espaço da rua. E aqui a gente vai avançando um pouco mais e percebendo, é sempre da mesma propaganda, é sempre do mesmo sabonete, né? Um processo, portanto, esse processo de branqueamento, portanto, que vai relacionando uma certa ideia de humanidade que precisa ser construída. Então você tem aqui uma pessoa branca, de novo, lavando uma pessoa negra que se torna branca. Né? Então você tem um processo de constituição de uma moralidade que passa pelos corpos e que vai associando, portanto, determinados corpos, determinadas cores, determinados sujeitos e determinadas produções a uma ideia de sujeira, de animalidade, de menos humanidade. Né? A gente avança um pouco mais. A gente tem que, e é interessante perceber que muda-se a cor, mas não o fenótipo.
Este é um outro dado importante, que o processo, portanto, de violência é simplesmente é uma violência que impede que o outro possa se manifestar enquanto ele mesmo. Ele tem que, portanto, se travestir de outro. A ideia que a gente tem, por exemplo, num processo que se proíbe, por exemplo, no caso brasileiro, dos africanos e seus descendentes de expressarem as suas religiosidades. E tem que assumir, portanto, uma outra religiosidade. Ou a impossibilidade de exprimir as suas constituições familiares, sociais, etc. Tem que assumir, portanto, outras características para serem aceitadas socialmente. De modo mais presente no nosso cotidiano, é quando a gente estabelece que só alguns corpos podem sustentar determinados signos. Por exemplo, a gente aceita que os corpos masculinos possam ter pelos, né, da cabeça aos pés. Né. Existe uma certa toalete, né, de como esses pelos na face eles vão estar, então tem que ter um controle desses pelos, né, vão fazer a barba, a bigode, etc. Eles podem estar lá. Né. E ele vai ser socialmente aceito dependendo da cor desse homem. Porque em alguns homens, esses pelos na face vão ser associados à beleza, em outros homens vai ser associado a desleixo, falta de higiene, portanto, menos humanidade. E aí quando a gente faz uma marcação aqui de raça, quando a gente faz uma marcação de gênero, a gente percebe que os corpos masculinos podem ter pelos do pescoço para baixo, enquanto que os corpos femininos não podem ter pelos do pescoço para baixo. Porque um corpo feminino que tem pelos do pescoço para baixo é associado a desleixo, sujeira. Aí a gente pode ir aumentando os outros adjetivos, que vai inclusive atingir a moralidade, falta de vergonha na cara, etc, etc, etc. Né? Inclusive chega a aspectos inimagináveis, não é uma pessoa confiável. Né? Isso atinge também o cabelo. Determinado tipo de cabelo são aceitáveis para determinados tipos de corpos, com determinadas marcações específicas. Outros corpos, aquelas mesmos sinais distintivos, vão ser associados a itens depreciativos dentro da sociedade. Está ficando claro o que estou construindo com vocês? Né? Essa é a ideia de violência ética. Quando você supõe que determinadas marcações são aceitáveis em determinados corpos e não são aceitáveis em outros. Porque supõe-se, portanto, que há uma diferença radical entre esses dois sujeitos. Né? Podemos avançar? E aí, de novo, né, as propagandas elas continuam, né? Então, a criança branca fala para a criança negra, né, no espaço de praia, né? E aí, garoto sujo, por que você não se lava com o sabão, ou o sabonete, no caso, né, o sabão Vinólia? Né? Um processo, portanto, ainda na mesma toada do Pierre Soap. E aí, uma criança, né, um sujeito negro, né, que se espanta no raiar do dia, né, com uma pessoa branca e pergunta, né, você usou o sabonete de pera, né, como se, assim, o espanto é assim, porque está tão branca, né, está tão vivaz, né. E aí a gente tem umas relações também que vai pensar essa relação entre gênero e racismo, pode avançar? A gente tem, portanto, um processo de inversão, que aí não é mais o adulto que vai limpar a criança, mas é a criança que vai limpar o adulto. E a gente vai pensar essas relações aqui, essas relações de longa duração entre a mulher negra e a criança branca, e essa relação do cuidado. Que é uma das grandes temas de reflexão que a gente observa a gente pode pensar tanto no contexto, pensando especificamente no contexto brasileiro, a gente expandir pensando no brasileiro, que são as amas de leite, né? Aquelas mulheres que foram escravizadas, que eram obrigadas a cuidar dos filhos dos colonos em detrimento dos seus próprios filhos. Né? E ela tem que construir, portanto, nessa criança uma valorização de si, e essa criança, quando se torna uma adulta, ela vai oprimir ainda essas pessoas negras. Né? Se a gente traz isso para a modernidade, tem um trabalho muito interessante que vale a pena a leitura de uma colega nossa, né, da antropologia. Eu falo colega nossa porque é colega de todos vocês, né? Que ela vai analisar justamente a produção, a relação entre as babás aqui em São Paulo com
com as crianças, né, para a base de filhas, de crianças de famílias ricas. Né. Ele vai olhar, portanto, né, para essa relação, porque a babá é aquela pessoa que está, assim como a empregada doméstica, mas especificamente a babá, é aquela pessoa que ela está diretamente relacionada ao cuidado de uma criança, né, quase ocupando do ponto de vista estrutural o lugar da mãe, entretanto ela não é a mãe. Né. E ela vai narrar na sua etnografia alguns dados interessantes para a gente pensar, que é justamente como que algumas babás, elas são admitidas para cuidar das crianças, entretanto, elas têm um tratamento em que a sua própria natureza enquanto humana, ela é colocada de ponto inferiorizado. Né? É como se elas não fossem da mesma natureza que a criança, embora ela estivesse cuidando da criança. Né? E isso vai se materializar, inclusive, no uniforme, que tem que ser branco, que marca um conjunto de distinções sociais. Vocês devem ter acompanhado a polêmica que aconteceu num clube famoso aqui em São Paulo, né, em que se estabelecia se as babás deveriam ou não usar uniforme. Né, e a diretoria do clube decidiu que assim elas deveriam usar uniforme, afinal de contas elas não estavam ali para ocupar aquele espaço como estavam os outros associados, elas estavam ali na função de trabalho. Então essa marcação devia ser estabelecida, inclusive nos corpos. Né. E aí tem um dado interessante, que é justamente o perigo ou o certo medo de ser confundido com o outro. E por que há esse medo de ser confundido com o outro? É no corpo do outro que tem que ser exacerbada a diferença, não no meu. É o outro, portanto, tem que ser reforçado, portanto, no corpo do outro, aquilo que não é aceitável. E se o outro começa a mimetizar os mesmos sinais diacríticos que eu carrego, vamos pensar no quesito classe. Né? Quando a gente observa, por exemplo, jovens que começam a utilizar alguns sinais diacríticos, algumas marcas, vamos pensar assim, mais caras, que está presente também nas elites, qual que é o processo que as elites começam a fazer? A depreciar essas marcas. Dizendo que elas não são mais sinais distintivos, vira brega, feio, ultrapassado, justamente para não reforçar que aquele sujeito está começando a sair de um lugar de inferioridade. Né? E aí tem um revés bastante interessante que o rap nos ajuda, não só o rap, mas o rap e o funk nos ajudam a pensar sobre isso. Né? Tem um trabalho muito interessante que vai demonstrar isso, que é a ideia da ostentação. O que é a ideia da ostentação? A ideia da ostentação é justamente um processo de reverter a lógica da utilização de determinados sinais diacríticos. A ideia do exagero, do barroco. Né? Se utilizar o ouro é um sinal de distinção, então eu vou usar uma medalha gigante de ouro. Né? E eu reconheço justamente que ao usar essa medalha gigante de ouro, ou carregar a quantidade de ouro que eu vou portar no meu corpo, ela mostra de fato um poder econômico que eu possuo, né? Que não precisaria desse exagero, mas esse exagero é justamente para demonstrar que eu posso produzir uma outra estética que não é aquela estética que o sujeito da classes com mais, enfim, ditas superiores possui. Né? Inclusive eu construo, portanto, outros valores que passam por esse processo da ostentação. São os mesmos símbolos que estão sendo, portanto, postos nas disputas em torno da constituição de um lugar social de enunciação a partir da classe. Né? E aí, avançando um pouco mais, a gente vai pensar esta relação, portanto, de civilização e beleza, mas também pensando humanização. E aqui eu trouxe um exemplo, né, que é uma lâmina de barbear. Né? E esta lâmina, enfim, uma propaganda ainda do século, já no início do século XX, né, você tem uma lâmina de barbear, portanto, que vai associar, não dá para ler ali, mas eu leio para vocês, né, ainda o processo de branqueamento, né, associado a um certo processo de animalização. Aquilo que eu falava um pouco da barba. A gente pode colocar outra imagem. Tem, portanto, uma relação em que esse sujeito, ao fazer a barba, né, ele está se apartando de uma certa ideia de animalidade. E é significativo colocar aqui a figura de um primata. Porque a gente já tem um processo na longa duração que vai associar determinadas populações aos primatas, que é o processo de evolução. Né? Uma evolução, portanto, que se inscreve nos corpos por meio de determinados signos. Pode avançar?
E aí não são só os produtos de beleza, né? O clorinol é um cloro, né? Utilizado, portanto, não para os sujeitos, para a toalete dos sujeitos, para a limpeza dos sujeitos, mas para a limpeza das coisas. E aí a frase, né? Nós vamos usar clorinol e nós vamos nos tornar o white nigger, né? O branco negro. E aqui tem um jogo de palavras com white nigger, né? Aqui não dá para ver direito, mas são duas figuras negras, né? Duas pessoas negras. E aqui é uma pessoa negra, mas albina. A ideia é, portanto, que ela passou por um processo de embranquecimento. Esse processo de embranquecimento fez com que ela... O termo nigger é um termo pejorativo à época. Hoje existe um processo, sobretudo na sociedade afro-americana, de valorização desse termo, de positivação desse termo, mas era um termo altamente pejorativo. Então, tornar-se o negro branco. Continua sendo negro, né, mas ele precisa ser branco. Na sociedade brasileira, a gente tem uma expressão que era utilizada muito no século XX, hoje menos, mas de vez em quando ela aparece. A ideia de negro preto de alma branca, vocês já ouviram isso? Ou seja, a ideia de que existe um defeito de cor, né? Que é a ideia de ele ser negro, mas ele pelo menos tem a alma branca. Né? Existe um processo, portanto, de tentar recuperar certa humanidade nesse sujeito, porque construiu-se sobre ele um lugar, portanto, de inferioridade. E aí, por fim, uma outra imagem, que é um processo de branqueamento. Perceba que ele está lavando esse sujeito, né? Lá o próximo já uma propaganda norte-americana, portanto, de limpeza desse sujeito, um processo de embranquecimento. Essa ideia do embranquecimento também a gente observa dentro da sociedade brasileira. E aí, para pensar essa relação, eu não vou me aprofundar muito no debate em torno das questões raciais, porque vocês vão ter uma aula sobre raça, né, que, se não me engano, é a última aula. Então, eu vou só trazer alguns elementos bons para a gente pensar. Rapidamente, pensando numa breve história do conceito raça, a gente tem algumas marcações importantes. Uma lá no século XVI, outra no século XIX e agora no pós-guerra, né? A primeira perspectiva, lá no século XVI, que o termo raça estava associado à origem, que já é um debate de longa duração. Quer dizer, a humanidade já se classificava por raça há muito tempo. Então, por tempos imemoriais, a gente já tem os processos de classificação sobre raças, né? Algumas baseadas na ideia, por exemplo, de escolha divina, por exemplo, entre os semitas, que vão se pensar como sendo a raça eleita, né? Então, a raça era uma metáfora para falar da coesão do grupo a partir da sua origem. Ela não estava necessariamente relacionada aos aspectos biológicos, aos aspectos morais, etc. Simplesmente para falar de origem, falar de grupo, né? No século XIX, pode passar, que vai aparecer umas... Eu dei uma desconfigurada ali na minha coisa, mas eu prometo para vocês que estava certinho. Né? No segundo momento, a gente tem no século XIX o surgimento do que a gente vai chamar de darwinismo social ou evolucionismo social. Né? Qual que era a crise que se tinha ali? Crise para, né, os europeus, não para os outros sujeitos. Né? A partir da virada do XIX, do século XVIII para o século XIX, né? Tem que ser a expansão do processo de colonização, sobretudo no continente africano, mas não exclusivamente, né? A gente tem também na Oceania. E a pergunta que esses sujeitos fazem lá no século XVIII e XIX é: bom, estamos vivendo de um modo específico, tem uma configuração de parentesco monogâmico, uma religiosidade que é monoteísta, temos aqui uma sociedade industrial, etc, etc. Né? E se depara com outras sociedades vivendo de outros modos. Né? Aí a pergunta que se faz é: bom, e agora? Como que a gente justifica essa diferença? A justificativa foi estabelecer um grau de evolução. Estabeleceu-se, portanto, ora, se eu estou construindo a classificação e falando de evolução, é óbvio que eu vou me colocar no ponto superior, não vou me colocar no ponto inferior. Então, vai dizer, a humanidade, eu estou no suprassumo da humanidade. Todos os outros estão em patamares inferiores. Então, se constrói uma relação, né, de evolução entre os grupos sociais, tendo como base um elemento específico que é a raça. Então, neste momento, a noção de raça vai ser colada a aspectos biológicos. É porque eu pertenço a determinada constituição racial que vou ter determinada moralidade, determinada capacidade intelectual, determinada capacidade estética, determinada capacidade de construir instituições sociais. Isso vai ser produzido e reproduzido na longa duração. Né? Então, falando do século XVIII, vocês vão lembrar aqui da historinha do sabonete.
Então se começa a construir uma moralidade que vai para todas as áreas, política, econômica, estética, religiosa. Então não é apenas um setor da sociedade produzindo isso, mas todos os setores produzindo, portanto, um lugar do sujeito inferior, né? E aí no século XXI, no século XX ainda, né? 21 já, né? A gente vai pensar justamente, no século XX ainda, no pós-guerra, né? A gente vai pensar uma relação, portanto, mais próxima. A gente já tem, na virada do século XIX para o século XX, a queda dessa teoria racializante, a gente vai chamar, esse darwinismo social, ele deixa de ser considerado uma explicação científica válida e deixa-se de considerar que raça é a possibilidade de constituir raças humanas, né? Não existe a possibilidade de se pensar raças humanas do ponto de vista biológico, mas embora a teoria racializante não esteja mais operando já na virada do século XIX para o século XX, os seus efeitos ainda prolongam-se, né? E o seu efeito mais nefasto é o racismo. E o racismo não precisa mais da categoria raça para operar, né? Então o racismo não precisa mais de se pensa a existência de raças biológicas para que ele possa operar. Por quê? Porque já foi construído o lugar do inferior. Já foi associada a ideia de animalidade ou de não humanidade para determinados sujeitos com determinadas marcações. E é um dado importante, que depois vocês vão aprofundar na última aula, né? Embora na sociedade brasileira a cor da pele seja um elemento essencial para se pensar as marcações raciais, ele não é o único elemento. E em outros contextos, por exemplo, o contexto norte-americano, ele não é o elemento preponderante. Enquanto lá se pensa a origem, aqui se pensa a cor da pele, né? E aqui a gente constrói, portanto, uma gradação do nível de racismo de acordo com a cor da pele. Ou seja, a partir daqueles marcadores. Aí eu volto às frutas. É a casca ou é a polpa que permite a classificação, né? E aí a gente falou da melancia, né? A melancia, a gente ficou ali com uma dúvida, né? Entre o verde, porque não é tão verde, ou a laranja, que a cor de laranja não é amarelo. Essa mesma lógica vai operar no Brasil. E no momento, portanto, de se estabelecer políticas públicas de combate a determinadas formas de violência, por exemplo, ao racismo, e pensar políticas públicas de inclusão da população negra, ter acesso, portanto, a determinados espaços e determinados produtos sociais, né, bens sociais, volta a ser uma discussão. Mas quem é negro no Brasil? Não dá para saber, é uma grande mistura, né? No momento de produzir violência, sabe-se exatamente. Inclusive se reverbera, não matou ninguém, porque não é humano. Mas no momento de estabelecer políticas públicas, não sabemos quem é. Sabe-se em momentos específicos, né? E aí a gente vai pensar... Avançar? Aí a gente vai pensar justamente um processo de constituição dessa organização em torno da raça. Então, uma marcação importante que eu gostaria de fazer com vocês neste momento. A gente vai pensar relações, a gente vai pensar a violência no contexto brasileiro. É impossível não levar em consideração um fato importante da história do Brasil, que é a escravidão, né? Com quase 400 anos de escravidão, que foi assim, formal nesse país, né? Então até 1888 nós tivemos o Instituto da Escravidão neste país, que estabelecia que havia a possibilidade de determinados sujeitos serem escravizados, e isso estabelecia justamente um conjunto de relações em que esse sujeito estava posto quase do lado da estava posto como sub-humanos, né? E tem algumas especificidades do processo de escravidão no Brasil que não está presente, por exemplo, em outras sociedades como os Estados Unidos, ou mesmo a escravidão que se deu no contexto de outros países na América, que é justamente se pensar que o primeiro elemento de processo de escravização no Brasil é a tentativa de retirar desses sujeitos escravizados a sua humanidade, né? Reduzidos à coisa. E quando a gente olha para a legislação que tratava do processo da escravidão no Brasil, havia uma certa ambiguidade com relação a esses sujeitos. Se esse sujeito escravizado cometia algum ilícito, ele era julgado enquanto sujeito, com uma pena obviamente aumentada. Mas se ele sofria algum ilícito, ele era julgado como coisa.
Então, se ele sofria, por exemplo, se ele no processo de castigo, ele sofreu, enfim, foi machucado de modo que ele não podia mais trabalhar, e era entendido isso, do ponto de vista da legislação, como sendo um dano patrimonial. Portanto, ele é tratado como coisa, e não como sujeito. Né? Este processo, portanto, que a gente tem, por exemplo, a abolição da pena de morte no Brasil, e da tortura, que vai acabar, portanto, os castigos físicos, e aí, no caso, a legislação vai estabelecer uma diferença. Né? Então, a gente aboliu com a prisão perpétua no Brasil. Então, um sujeito branco, ele poderia, a pena dele poderia ser comutada, enquanto de um sujeito negro, a pena não poderia ser comutada. Ela não poderia ser transformada em outra coisa. Né? Isso faz justamente, na longa duração, que determinados corpos sejam socialmente reconhecidos como corpos que podem sofrer violência. E aí se constrói uma outra narrativa ao lado disso. A narrativa de ser um corpo mais forte, que resiste mais à dor. A tal ponto de a gente ver, por exemplo, em situações médicas, em que corpos negros, pessoas negras, recebem menos anestesia que pessoas brancas. Porque é a lógica de que suporta mais dor, é mais forte. Né? Pode avançar? E aí, como que isso chega no Brasil? Não dá para aparecer ali, mas eu vou contar para vocês, então vocês vão acreditar que está escrito ali. Né? O que a gente observa, como que essas teorias racializantes chegam no Brasil? A gente tem 3 momentos específicos, eu vou contar uma rápida história da Constituição Racial no Brasil, que muitos de vocês já conhecem. Né? A primeira delas é que a gente tem, da virada do 19 para o 20, essas teorias chegam no Brasil, enfim, são incorporadas na narrativa sobre a brasilidade, porque o Brasil, como vocês sabem, né, tornou-se independente em 1822, depois, em 1889, torna-se uma república. Né? Antes disso, já no segundo reinado, né, havia uma preocupação de Dom Pedro de se pensar o que é o Brasil. Né? O que é o Brasil, né, gente? Né? O que torna o Brasil Brasil? Ali uma primeira tentativa de se escrever a primeira história do Brasil, escreve-se a primeira história do Brasil pensando naquele encontro dos 3 rios, né, no encontro de 3 raças, né, os europeus, africanos e os indígenas. Claro que se dá um peso maior para os europeus, né, como se fossem eles os descobridores e não os invasores, como se fossem eles os constituidores da brasilidade e não outra coisa. Né? E deixa de um lado inferiorizados indígenas e africanos, seus descendentes. Desse período, portanto, vai se pensar um herói nacional. A gente vai olhar no período romântico, né, que na área das letras vai se lembrar justamente daquela produção de uma literatura em que se enaltece o indígena, né? E aí tem um problema, que são as teorias racializantes. Se no ponto superior está o europeu e as outras sociedades, outros sujeitos estão em pontos inferiores, não daria para trazer o indígena como sendo o herói nacional, uma vez que estaria num patamar inferior do ponto de vista racial, nesta lógica evolucionista. Né? E aí não deu muito certo. Também não dava muito certo pensar a própria miscigenação como sendo um elemento constitutivo da brasilidade. Por quê? Porque a miscigenação nesse período era vista como um problema. Né? Porque a ideia de que a miscigenação iria provocar justamente uma destruição dele ter se inspirado em teorias evolucionistas para pensar a associação, para pensar a situação do negro no Brasil, ele foi a primeira pessoa a se interessar em pesquisar os negros. Né? Em que sentido? Ele foi a primeira pessoa a fazer pesquisa nas casas de candomblé. Na cidade da Bahia, né, no estado da Bahia, na cidade de Salvador, e também na região metropolitana. Né? Obviamente que a gente não vai considerar as interpretações do Nina Rodrigues, né, como sendo válidas para os dias de hoje, eivadas do que a gente classificaria hoje como sendo uma interpretação racista. Né? Colocando o autor dentro do seu contexto e pensando na sua formulação, obviamente que ele fez uma interpretação que hoje nós consideramos radicalmente equivocada. Né? O aspecto positivo, talvez, da ação do Nina Rodrigues, que a gente precisa considerar, é que justamente ele foi a primeira pessoa que levou a sério a população negra como sendo passível de se produzir uma
um conhecimento científico, ou seja, precisava levar a sério aquela população. Ele percebeu que havia uma desigualdade radical entre brancos e negros na sociedade brasileira e tentou explicar por que essa diferença havia. Obviamente que aí a conclusão do Nino Rodrigues, ainda mais sendo médico, é bastante duvidosa, porque ele vai colocar isso nas costas do próprio negro, dizendo que havia ali uma inferioridade dos negros. Né? Mas ele vai estabelecer o que a gente vai chamar de quase que as primeiras tentativas de estabelecer políticas públicas para os negros, que ele vai dizer, olha, negros não é caso de polícia, quer dizer, os candomblés não é caso de polícia, então não tem que estar submisso à autorização da polícia. Claro que aqui ele começa bem, depois ele escorrega, ele diz, é caso de medicina, né? Porque tem que ir para a medicina, porque não era médico. Né? Uma vez que se cai por terra esse arcabouço evolucionista, essa proposta, digamos assim, de Nino Rodrigues também cai por terra. Né? Mas já tem um efeito positivo aí. O efeito positivo é justamente que a gente começa a produzir uma reflexão muito mais aprofundada sobre a presença dos negros na sociedade brasileira que até então não se tinha olhado. Porque até então nem sujeitos dignos de serem olhados para se produzir um conhecimento eles tinham sido. Né? Então a gente tem, portanto, um revés aí no modo como se vai pensar a presença da população negra. Inclusive a gente vai pensar, a gente costuma dizer que as ciências sociais brasileiras, especificamente a antropologia brasileira, ela surge neste momento específico, na virada do 19 para o 20, quando a gente elege dois grandes objetos de pesquisas da antropologia brasileira, que são os indígenas e a população negra, né, que vai se produzir, portanto, um conhecimento mais sistematizado a partir daí. Um outro modelo paradigmático que a gente vai observar justamente ali, já na década de 30, né, que é justamente relacionado era um pouco anterior, né, aqui no Instituto Geográfico e Histórico Nacional, que é a produção de uma historiografia sobre o Brasil, né, que é o período romântico, então eu deveria ter invertido aqui a ordem para vocês, primeiro o período romântico, depois o Nino Rodrigues, que é se pensar, portanto, a mestiçagem como um rio que se mistura. Né? Esses processos eles vão se dando, tanto do Nino Rodrigues quanto do Instituto Geográfico e depois, lá que eu vou falar para vocês, do Gilberto Freire, eles não vão sucedendo, indicando que eu tenho que parar de falar, né? Eles vão se sucedendo no tempo, mas algumas coisas ainda vão sendo alimentadas no outro. A gente percebe que os processos históricos não é uma cisão radical, mas os processos de transformação. Aqui começa a se surgir a ideia de se pensar o branqueamento como forma de solução para a população. Né? Porque se a mestiçagem ela é um fato inegável no contexto nacional brasileiro, então pensou-se uma forma de positivar essa mestiçagem, ou seja, uma tentativa, portanto, do branqueamento. Lembra lá do branqueamento do sabonete? Né? Um processo, portanto, que não está simplesmente na cor da pele, mas está justamente na compreensão de que determinados sujeitos, determinadas origens não são aceitáveis dentro do contexto nacional. E aí você tem a importação em massa de sujeitos europeus, uma tentativa de se produzir esse embranqueamento. Né? A tal ponto de a gente ter um vice-presidente contemporâneo dizendo que o seu neto conseguiu embranquecer a raça. Né? Ou seja, a gente tem na longa duração ainda, por mais que a gente tenha um movimento negro, um processo de construção de conhecimento, um processo de desconstrução dessas narrativas evolucionistas, isso ainda está no cotidiano das pessoas, ainda está presente no modo pelo qual a sociedade brasileira está se relacionando do ponto de vista da raça. E eu gostaria de fazer uma leitura com vocês de uma tela, né, do Modesto Broco, uma tela da virada do século, né, 1895, que é a redenção de Cã. Eu costumo dizer que essa tela, né, e a ideia da maldição de Cã associada à população negra, eu costumo dizer que é um duplo twister carpado hermenêutico para conseguir associar isso à população negra. Rapidamente para vocês, são duas narrativas bíblicas que são fundidas numa só. A primeira delas é a de Cã. Né? Para quem não é familiarizado com as narrativas bíblicas, eu conto rapidamente. Se eu me equivocar, alguém me corrige. Né? Noé tinha alguns filhos, né, dentre eles Cã, e lá, num dos momentos, não é o mesmo da arca, tá? Ele teve lá um momento de embriaguez, estava desnudo, um dos filhos dele o viu nu, né, e não cobriu a nudez do pai, enquanto que os outros filhos foram lá de costa, cobriu a nudez do pai. Quando o pai recobrou a sua consciência, né, a sobriedade, ele deserdou Cã.
né? Deserdou Cã, portanto Cã, e a maldição que pesava sobre o Cã era o fato de que os seus descendentes seriam escravizados. Né? Esta é uma cena. Uma outra cena que é colada a esta é do primeiro patricídio bíblico, né? Quando Caim mata Abel. Eu sempre confundo quem mata quem, mas acho que é Caim que mata Abel, né? Então, Caim mata Abel, né? Uma vez que Caim mata Abel, ele recebe, portanto, uma penalização da divindade, que ele se torna, portanto, um pária, um sujeito sem pátria, um sujeito sem família. Um sujeito sem pátria e sem família, aquele sujeito que pode morrer. Guardem essa cena. Porque uma das justificativas também da violência que se dá é que ninguém vai chorar esses mortos, ninguém vai reclamar esses mortos, ninguém vai reclamar esse sujeito que sofreu violência. Né? E aí, para que esse sujeito não fosse morto, a divindade coloca sobre ele uma marca, para que quando ele fosse encontrado, ninguém o matasse. Essas duas histórias, na longa duração, durante o processo de colonização, a partir do século XVI, elas vão se fundir numa só. Aquela marca passa a ser a cor da pele, e aquele sujeito que era um se torna outro, e a descendência de Cã passa a ser os africanos, que, portanto, deveriam ser escravizados, para se redimir daquele crime inicial do patricídio. Perceberam o duplo twister carpado e hermenêutico interpretativo? Né? E isto é reproduzido cotidianamente, a tal ponto de a gente ver algumas pregações de algumas lideranças religiosas reforçando essa ideia de África como sendo o continente amaldiçoado. Esquece que na longa duração todas as pessoas vieram do continente africano, a humanidade ela surge no continente africano, depois a gente tem os processos diaspóricos para todos os outros continentes. Mas aí tem uma marcação específica, somente sujeitos com determinada cor de pele específica. E esta tela, portanto, vai mimetizar a ideia de branqueamento, aquela estava presente tanto já nas propagandas do sabonete, quanto no modo pelo qual o Brasil vai se pensar esse processo de branqueamento. Temos aqui duas cenas, a gente poderia dividir a tela pela metade, do meu lado esquerdo, né, portanto direito de vocês, nós temos aqui um sujeito, do ponto de vista do gênero, a gente poderia classificá-lo rapidamente como sendo um homem branco, sentado na soleira de uma porta, né, portanto de uma habitação, com as suas roupas aqui, num espaço calçado, portanto não está na terra, com um calçado nos pés, olhando de modo plácido para aquilo que a gente pode entender como sendo o seu filho. Né. Estar posto na soleira de uma porta, num espaço calçado, né, denota cultura, processo de civilização. Né. Do lado simetricamente oposto, nós temos uma figura de uma mulher em pé, não dá para ver, mas ela está descalça, na terra, e atrás, ao invés da soleira da porta, a gente tem uma planta, denotando natureza. Então a gente marca duas assimetrias, duas oposições aqui, uma oposição que é de natureza, e outra oposição que é de gênero, e outra que é de autoridade. Um sujeito sentado, a autoridade fica sentado, enquanto que aquele que possui menos autoridade fica em pé. Né? A exceção se dá na relação entre mestre. Né? O mestre ele pode falar ou em pé ou sentado. Né? Mas se ele senta, as pessoas ficam em pé. Né? Ou a gente vai ver depois na modernidade, no processo de construção da educação, que aquele que detém o conhecimento fica em pé. E os outros ficam sentados, em sinal de escuta. Né? Percebam a relação aqui que está estabelecida. Ainda mais com esse tablado aqui, se coloca na posição superior. E aí, esta mulher, ela não olha, portanto, para o que a gente pode entender como sendo o neto, né? Mas olha para cima, olha para o alto, né? Com as mãos erguidas, sinal de agradecimento. No meio da cena, nós temos uma mulher. A gente percebe que é uma mulher nem branca e nem negra, portanto, podemos pensá-la como mestiça, com uma criança branca, portanto, no colo. E aí, esta mulher, portanto, aponta para a mulher negra e olha para a criança. Essa criança, de costas, portanto, para este homem, levanta os seus dedos, né, numa posição de alfa e ômega, né, princípio e fim, do sinal do abençoador, do Cristo, com a mão direita, e na mão esquerda segura um objeto redondo, uma bola ou uma fruta. E esta cena nos lembra as imagens clássicas de Nossa Senhora, inclusive pelas cores, o branco e o manto azul, e uma criança vestida de branco no seu colo. Tem uma representação de uma Nossa Senhora, com o Cristo nos braços, o Cristo Redentor, porque traz na mão o globo. E esse Cristo, portanto, ele abençoa não aquele
que precisa de redenção? Mas justamente abençoa aquele que é considerado inferior. Por isso a redenção de Cã. Esta metáfora, portanto, que é a metáfora do branqueamento. Uma ideia, portanto, que precisa ser o sujeito negro, no contexto brasileiro, precisa ser redimido. Portanto, ele vai deixar de existir em todas as suas formas de expressão, né? Isto vai acompanhar sistematicamente as relações raciais no Brasil, né? Pode acender aqui. A tal ponto de a gente chegar no processo de constituição da ideia de brasilidade, né, lá nos anos 30, a gente vai produzir o que isso nós chamamos de Brasil, né? E o que é a sociedade brasileira? A sociedade brasileira vai se assumir a ideia da mistura, de fato, mas uma mistura, portanto, que vai eliminar do seu processo de constituição os sujeitos que os constituíram. Por exemplo, a gente pensa em todos os símbolos da identidade nacional: capoeira, carnaval, feijoada, samba e por aí vai. Todos esses elementos, eles estão originários de onde? De África. Vieram, portanto, por meio desses africanos e africanas e foram aqui desenvolvidos, obviamente, com outras roupagens, na questão das relações entre os vários grupos africanos que vieram para cá, junto com os indígenas. Mas no processo de reconhecer esses elementos como símbolos da brasilidade, eles perderam a sua origem. No momento ou outro lembra-se, né, que sim, de fato, o samba tem uma relação ali com, aí pensa no samba carioca, relação com o morro, ou aqui em São Paulo, relação com a periferia, sobretudo Zona Norte, mas o samba é brasileiro, né? Tanto que quando a gente vai começar a exportar o samba para fora, a grande cara do samba brasileira é Carmen Miranda, que vai se vestir de um modo estilizado de baiana e vai cantar a baianidade. Mas ela é portuguesa, mas ela é branca, justamente porque vai se pensar num processo de constituição da brasilidade que lhe exclui a presença dos negros, né? E aí o Gilberto Freire vai reconhecer a possibilidade da mestiçagem, mas ele vai cometer um conjunto de equívocos, tal como o Nina Rodrigues, porque ele vai positivar de tal forma a ideia da mestiçagem que ele vai inclusive tentar construir uma narrativa de uma sociedade do brasileiro enquanto sociedade pacífica, não violenta. Ele vai falar de um processo de colonização sem violência, né? E das relações entre colonos e colonizadores e colonizados, uma relação pacífica e harmônica, né? Alguns críticos costumam brincar dizendo que o Gilberto Freire estava na Casa Grande olhando para a senzala, né? Ou estava no sobrado olhando para os mucambos, e não conseguia perceber a realidade que se dava na sociedade brasileira, né? Tudo isso para dizer que o Brasil, embora seja um país marcadamente desigual, marcadamente violento, ele constrói uma narrativa sobre si da cordialidade, da não violência, de que somos todos iguais, de que não há distinção, de que nós não produzimos nenhum tipo de afastamento, né? Esta narrativa ela é produzida e reproduzida a todo momento. E aí, no momento de estabelecer políticas públicas de combate a determinados tipos de violência a sujeitos específicos, tem sempre alguém que se levanta e diz: não, mas está querendo produzir uma discussão, uma divisão no Brasil que não existe. Hoje, por exemplo, após muito tempo da luta das mulheres, tem se aceitado cada vez mais na esfera pública o debate em torno do feminicídio, de reconhecer que de fato existe o feminicídio. Mas até há pouco tempo atrás tínhamos inclusive jornalistas dizendo: não, porque não há feminicídio, porque só há homicídio, porque só morrem pessoas humanas, né? Não morrem especificamente. Ele esquece de pensar que homens não morrem pelo simples fato de serem homens, né? Enquanto que mulheres sim, pessoas trans sim, né? A população LGBT de modo em geral sim, né? Então, o processo de constituição da violência no Brasil, ela acompanha um discurso da não violência, né? Um discurso da passividade. Sob o discurso dessa passividade, esconde-se, portanto, atos de extrema violência. O Franz Fanon, eu não vou passar todos esses slides do Fanon, porque senão nos cansa, mas eu vou deixar para vocês observarem. No contexto brasileiro, a gente tem, portanto, uma produção desta relação. E aí, quando a gente vai para o contexto escolar, isso também aparece,
né? Aparece racismo no contexto escolar, aparecem situações de LGBTfobia, aparecem situações de machismo dentro do contexto escolar. Por quê? Porque o contexto escolar, a instituição escolar, ela é uma instituição dentro da sociedade, não está apartada da sociedade. E aí tem algumas situações que, revestidas de cuidado, elas são extremamente violentas, né? Eu costumo dizer que é um pouco uma síndrome da senhorita Morello. Não sei se alguém assistiu aquela série norte-americana chamada Todo Mundo Odeia o Chris, né, que foi escrita e produzida pelo Chris Brown, né, que é um pouco a história dele, né, nos Estados Unidos, no Brooklyn, na década de 80. E a senhorita Morello é uma professora, que tinha uma professora branca, ele estudava num colégio majoritariamente branco, ele era o único negro da série, né? E ela tinha uma visão estereotipada sobre a comunidade negra norte-americana muito acentuada, né? E todas as ações dela, na tentativa de incorporação do Chris Brown, né, essa criança negra, no contexto escolar, ela era extremamente violenta, porque era extremamente preconceituosa, porque partia dos preconceitos, né? Tem um trabalho da Ellen Souza, uma mestranda, enfim, uma doutora em educação lá pela UFSCar, salvo engano, ela foi orientando da Petronilha, que ela vai demonstrar, ela analisou no mestrado dela aquelas professoras que receberam prêmios por sua atuação por uma educação igualitária. E ela foi analisar como que essas professoras olhavam, entendiam a diversidade racial. E a partir dali ela percebeu que existia, por um lado, um certo olhar de condescendência, né, com relação a essas crianças, as pobres crianças negras, ou um olhar de supervalorização dessas crianças, elas são mais fortes que as outras. Né? As duas coisas têm um equívoco ali. Né? E a gente tem, por exemplo, algumas cenas bastante preocupantes que são revestidas de cuidados, né? Trago alguma delas para vocês. Por exemplo, a gente tem um trabalho muito interessante que demonstra que crianças negras, crianças pequenas, vamos pensar em educação infantil, elas recebem menos demonstração de afeto que crianças brancas. E é interessante pensar isso porque não é um ato deliberado. A professora Malévola ou o professor Malévola diz assim, não, eu vou abraçar mais a criança branca e menos a criança negra. Não é um ato deliberado. Mas é um ato, portanto, que vai acompanhando naturalmente o sujeito, naturalmente, muitas aspas, que vai acompanhando o sujeito. A ideia de que a criança negra ela é mais forte. Então ela vai chorar menos. É a outra que chora mais, que precisa de mais cuidado, que é mais dengosa. Ou ainda, por exemplo, a gente tem um caso de uma criança negra que não queria mais ir para a escola. E os pais não sabiam, não conseguiam entender porque ela não queria mais ir para a escola. Né? Porque muitas crianças não querem ir para a escola, né? Certo? Fato. Né? E, bom, aí a criança não verbalizava porque ela não queria ir para a escola. Não conseguia verbalizar, porque ela gostava dos amiguinhos, gostava disso, gostava daquilo, mas os pais vão até a escola, conversam com a direção, conversam com os professores, não tinha nada errado, assim, não conseguia se observar nada errado, tem muitas aspas aqui do errado, naquele contexto, naquela cena, mas a criança mesmo assim não conseguia. E a pesquisadora na escola, ela começou a observar, para tentar entender o que estava acontecendo ali. E ela começou a observar que aquela criança, que uma das razões pela qual aquela criança não queria ir mais para a escola, é porque ela era a única criança, porque era criança negra, em que a tia, né, a professora, tia entre aspas aqui, né, a professora, olhava a cabecinha dela para ver se tinha piolho. Mas não olhava das outras crianças. Então isso produzia naquela criança uma sensação de rejeição que ela não conseguia reverberar, não conseguia verbalizar. Só lhe incomodava, e portanto ela não queria ir mais para a escola. Mas na cabeça dessa educadora, ela estava cuidando. Mas sobre o suposto, portanto, lembra lá do sabonete, né? Sobre o suposto que é naquele sujeito específico que pode acontecer determinadas coisas, enquanto que os outros não. Né? A partir dessa cena, vocês podem imaginar um conjunto de outros exemplos. Né? A gente tem, por exemplo, os dados estatísticos que mostram a projeção que se dá entre meninos, na formação de meninos negros e de meninas negras, né? E como se a gente observa que isso vai reverberar lá no processo de maior evasão escolar dos meninos negros a partir da idade de 12 anos. Né? Então, por quê? Lembra dos marcadores sociais da diferença? A partir desse processo inicial de classificação, existe uma ação que é realizada. Né? E essa ação, mesmo que não seja
deliberada, eu vou fazer essa exclusão sim, não é esse o sentido, as pessoas não dizem que vão fazer a exclusão. Alguns hoje costumam dizer, que é uma coisa aberrante para a gente pensar. Mas existe, portanto, uma ação que vai excluindo determinado sujeito e depois reforça os estereótipos. Ah, tá vendo? Tá bem, olha, mora em tal lugar, né? Nós que estamos, vocês que dão aula em regiões chamadas periféricas da cidade, percebem isso com muita clareza. Ih, as crianças aqui não querem nada com nada, não. Se eu parto do princípio de que elas não querem nada com nada, o meu esforço, portanto, o meu esforço institucional, né, não só pessoal, né, mas o meu engajamento pessoal, o meu esforço institucional é de fato de acordo com essa perspectiva, já que não querem nada, então não faço nada, e depois essa criança, acontece que a gente chama de fracasso escolar, e ela, tá vendo? Não disse. Tá dizendo, olha, eu fiz tudo o que eu pude, mas... Aí volta para aquela ideia de família desestruturada, volta para aquela ideia do ambiente e tal. Não que esses aspectos sociais que estão no entorno da escola não impactem no processo. Claro que impacta. O que estamos discutindo aqui é justamente essas justificativas que vão balizar certas ações de violência que não são lidas como violência. Porque essas atitudes menores é que depois vão impactar nessas ações maiores, né? E a gente só tende a olhar, sobretudo no processo midiático, para aquelas cenas limites. Por exemplo, uma criança, um adolescente que entra na escola e comete um ato de atrocidade, de violência gigantesca contra toda a turma, ou que agride um professor, etc. A gente olha para essas cenas como sendo violentas. Mas isso é reflexo de ações cotidianas, das micro-relações, né, que são produzidas a partir dessas distinções. Só para finalizar, eu vou passar rapidamente para vocês um conjunto de imagens. Eu mostrei a propaganda lá do século passado, né? Eu vou pular essa parte que vocês vão ver na aula sobre raça, mas só para dizer um pouco... volta aquela outra, isso, essa aqui. Só para dizer para vocês aquela marcação das cores, né? Então a gente tem 3 cores no IBGE, no processo de classificação, desde 1872, é o primeiro censo demográfico, até o último, que foi 2010, esperamos ter agora em 2020, é por meio da cor. Então a recenseadora pergunta qual é a sua cor: branca, preta, parda, indígena, eu sei que não é cor, mas aparece lá, indígena. Né? Antes aparecia vermelho, era pior. Né? Então, branca, preta, parda, amarela e indígena. E a partir daí o sujeito, né, se autoclassifica, né, se auto-identifica a partir da sua cor. Essas cores depois vão virar o que a gente chama de categorias socio-antropológicas, que são as raças. Então, branco e amarelo, branco, preto e pardo, negro e indígena continua sendo indígena. Né? Por quê? Porque no processo de dizer qual é a sua cor, é mais do que olhar para a pigmentação da pele e olhar para determinados processos e experiências pessoais. Né? E a partir daí a auto-identificação. Tá? E aí eu trouxe rapidamente aqui para vocês essas propagandas aí já brasileiras, né, de pensar um pouco como que aqui também se constituiu, lá no século XX, essa associação entre moralidade, higiene e civilização. Né? E aqui a gente tem a gente está falando do sabão aristolino, né? E uma associação desse sabão, né, com a possibilidade da mulher ser cortejada, ter um relacionamento e casar. Né? E aí a cena diz: nós todos que aqui estamos proclamamos em alto e bom som a excelência do sabão aristolino. E aí, só com o sabão aristolino que conseguimos ser cortejadas. Uma associação, portanto, de uma certa civilidade e humanidade. Pode passar? E aí ainda o sabão aristolino, né, suaviza a cútis e faz adquirir fina brancura. Volta a ideia do embranquecimento. Quer dizer, não é que ele volta, né? Ele aparece de uma outra forma. E a gente vai olhar para algumas propagandas contemporâneas, ainda de sabão, passar? Antes do sabão, tem a esponja de aço crespinha, eu inverti a ordem, né? A esponja de aço crespinha. E aqui não é sutil, né? Aqui é bastante explícito essa relação do cabelo da pessoa negra com uma palha de aço, né? Que é um produto que serve não com modo estético, mas para limpeza. E a gente olha isso que está lá no século XX, e aí na longa duração, a gente pode, a próxima cena, que é justamente que a gente observa uma famosa marca
de roupa, né, que num desfile coloca lá suas modelos com bombril, né. Isso que reverberou muito a época, não sei se vocês acompanharam, porque houve de fato. E aí, a primeira justificativa da empresa é dizer, não, mas isso não é racismo, que nós estamos colocando na passarela, logo estamos valorizando. Que é uma outra forma de produção da ilegitimidade da fala do sujeito. Quer dizer, não, isso que você está dizendo não é violência. Isso não é racismo, isso não é machismo, isso não é LGBTfobia. Então você devolve ao sujeito, ou você retira do sujeito a possibilidade de enunciar a partir do seu próprio lugar. Né? Porque e o segundo movimento, que é uma forma de silenciamento, ou de tentativa de silenciamento, quando você diz que o outro não pode dizer o que ele está dizendo. Uma segunda forma de silenciamento é devolver para os sujeitos, para o grupo subalternizado, a culpa, e o termo aqui é bastante forte, da violência que sentiu. A gente teve, por exemplo, recentemente um caso de transfobia na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Não sei se vocês acompanharam. E a forma de justificar ou retirar a culpa da ação do agressor foi tornar público a sua condição sexual. E por que isso, para alguns setores, justificou a cena? Porque já está posto no cenário nacional a ideia de que só é LGBTfóbico aquele sujeito que é LGBT, mas que não assume publicamente a sua condição. E que, portanto, ele projeta no outro uma violência. Ou seja, devolve para a comunidade LGBT a mazela ou a culpa da violência que sofre. E passa em um segundo recado, dizendo que as pessoas que não são LGBT, elas não podem ser LGBTfóbicas. Da mesma forma que devolve, por exemplo, a comunidade negra, dizendo assim, mas o negro também o negro é o primeiro racista, porque estabelece a divisão entre as sociedades. Ou ainda diz, não, mas a mulher mesmo que ela é machista, porque ela que faz isso, elas disputam entre si pelos homens. Então vai construindo um conjunto de narrativas, os exemplos não estão pulando na cabeça de vocês, para devolver então para o grupo subalternizado a responsabilidade pela violência que sofre. Né? E a gente avança então. E aí a gente tem lá, por exemplo, o homo, né, que o homo vai ser sempre o branco mais branco, o homo mais branco mais brilhante, e vai produzindo essa ideia, pode ir passando, né? E vai produzindo, portanto, um branco de fina brancura, de iluminação, de pureza, pode passar. E aí, mesmo em tom de piada, uma associação, portanto, que vai produzindo no que vai se aproveitando de certo imaginário que já estava posto na longa duração, da produção de uma branquitude, ou de uma brancura, né? E até a gente chegar em casos mais emblemáticos, da propaganda da Dove, depois que foi retirada, né, da peça publicitária, porque é sempre isso, né? A peça publicitária sai, existe um movimento dizendo, olha, atualmente a gente tem um movimento dizendo, olha, isso aí é uma peça racista, e a empresa diz, desculpa, não foi bem isso que a gente quis dizer, né? E aí retira a propaganda com pedido de desculpas. Eu fico pensando, será que uma peça, né, para sair, ela passou por muitas reuniões, e por aval de muita gente, ninguém pensou assim, isso pode dar problema? A resposta é não. Por quê? Faltou o quê? Diversidade na equipe. Isso não passaria. Assim como a equipe somente masculinas, ou equipe somente femininas, ou equipe, entende? É a diversidade, portanto, que permite este olhar diferenciado para o outro. E por fim, eu trouxe aqui um conjunto de marcas que ainda estão presentes, que as pessoas que ostentam ainda, né, os estabelecimentos que ostentam ainda essa marca, pensam, portanto, mas não há aqui nenhum tipo de problema. Quer dizer, fico imaginando se a gente tivesse uma colônia de férias chamada Auschwitz. Como a gente tem um restaurante chamado Dois, na verdade, né? Senzala. Essa cena aqui, só para vocês, do Divino Fogão, né? Tem uma palavra para isso, quando você tem uma figura que representa a marca. É a ideia de mascote, mas tem um nome específico quando se trata de uma marca, de uma pessoa. Eu esqueci o nome, mas do Divino Fogão, que é uma sinhá. Ou melhor, ela chama as pessoas de sinhá e dá dicas de culinária, etc, etc. Né? Professor, e essa daí não é só uma mascote, tinha mulheres também.
para recepcionar as pessoas no restaurante vestidas assim. Sim, depois de um grande movimento, elas saíram. Inclusive, essa personagem não aparece em muitos lugares. Né? Continua aparecendo ainda, mas não aparece em muitos lugares. Mas, enfim, o bar e restaurante Joaquina, que é o nome de uma mulher escravizada, o supermercado Negreiros e por aí vai. Os exemplos são infinitos. A gente teve até ultimamente numa fazenda no estado do Rio de Janeiro que recepcionava as pessoas, né? E fazia as pessoas vivenciarem um momento no dia da colônia, a própria ideia de café colonial. Então, se a gente for observando, a gente vai ver que na sociedade brasileira um conjunto de situações extremamente violentas foram incorporadas na dinâmica social como se não fossem violência. Né? A ideia, portanto, de violência ética, que vai justificar, portanto, lugares subalternizados. Né? Eu vou passar para vocês... a hora aqui, 10 e 11. Eu vou passar para vocês um vídeo. Ficou claro até aqui? Né? Só para sintetizar, né, já ficou claro, mas só para marcar, né, o resumo da ópera, né? O que a gente percebeu, portanto, na longa duração? Existe um processo de construção do lugar do sujeito subalternizado, que passa por meio de algumas marcações sociais, que a gente vai chamar categorias de nomeação, marcadores sociais de diferença, classe, gênero, raça, operação. Eu me fixei aqui em gênero, raça e classe, mais especificamente raça e gênero. E uma vez que se constrói, portanto, esse lugar do subalterno, a construção disso se dá a partir de várias instituições políticas, sociais. Isso vai reverberando nas relações pessoais. Quer dizer, os processos de violência, portanto, são produzidos e reproduzidos cotidianamente em todas as relações. No espaço escolar isso também aparece. E quando a gente tem uma cena pública de violência, existe um processo, sobretudo a partir da mídia, de tentar justificar a agressão que aquele sujeito sofreu. Ou ainda um outro processo, que é colocar aquele sujeito agressor no lugar do monstro. Né? Colocar no lugar do monstro é ainda retirar a humanidade. Que nem, por exemplo, diante de um caso de estupro, a primeira frase que surge é que o estuprador é um monstro. Ou diante de um caso de pedofilia, o pedófilo é um monstro. Colocar no lugar da monstruosidade é retirar desse sujeito a humanidade e que, portanto, trata como exceção. Mas aí a gente observa, por exemplo, no caso do estupro, que a maioria dos casos acontece onde? Dentro de casa. Com quem? Com pessoas próximas. Pai, irmãos, primos, amigos, os familiares. É o monstro? Ou é a pessoa próxima? Quando a gente desconstrói, portanto, essa ideia de monstruosidade, a ação ela é monstruosa, né, desumanizadora. Mas o sujeito que a produziu é um humano, que compartilha conosco as outras relações. Então, quando a gente retira esta capa fantasiosa da monstruosidade e olha para o sujeito como sendo esse sujeito possível, um sujeito possível que compartilha conosco, a gente vai pensar, portanto, o modo pelo qual a sociedade vai construir condições para que aquela violência tenha acontecido. A gente passa, portanto, a combater aquela violência. Né? Os homens presentes nessa sala, antes de sair de casa, não pensou em nenhum momento qual era a roupa que deveria colocar para evitar o assédio. É algo que não está inscrito nos nossos corpos. Agora, eu não vou pensar nunca em que roupa eu vou vestir para evitar uma violência que eu posso sofrer. Mas eu, enquanto uma pessoa negra, eu penso em que lugar que eu vou e que roupa eu vou vestir para evitar ser barrado na porta. Essas marcações, portanto, estão inscritas nos corpos dos sujeitos e são reverberadas nas ações sociais. O nosso papel, portanto, enquanto educador, é pensar como que a gente estabelece relações, especificamente no contexto escolar, em que a gente olha para esses processos de violência que estão postos na nossa sociedade e que parece que tem ganhado agora que tem ganhado uma visibilidade que antes a gente não tinha. Então não é que a sociedade brasileira hoje ela está mais intolerante do que antes, ou que ela está mais violenta do que antes. O que a gente observa hoje, sobretudo com o fenômeno das redes sociais, é que a gente tem visto, tem se tornado público aquelas violências que antes estavam guardadas, estavam escondidas. Ninguém saía por aí dizendo que era racista, machista, LGBTfóbico, etc., que não gostava de pobre, etc. As pessoas não diziam isso publicamente. Com as redes sociais passaram a dizer, porque é a ideia do anonimato.
né? E depois do último pleito, né, no ano passado, isso começou a se tornar muito mais evidente, porque a ideia de que se eu falo algo, eu encontro alguém que reverbera, então eu crio uma ideia de que aquilo que eu estou falando existe, tem ressonância e que, portanto, pode estar correto, né? E aí isso vai se produzindo, isso vai aumentando. E a gente observa isso no nosso cotidiano escolar, né? Então, o que a gente tende a pensar, talvez um exercício interessante para a gente começar a pensar na educação em direitos humanos e pensar justamente o modo pelo qual a gente tem pensado a humanidade. E quais são os sujeitos que fazem parte do meu conceito de humanidade, de humano. Se eu passo, portanto, a estabelecer duas coisas importantes. A primeira delas é a diversidade. Somos diferentes, ponto. Do ponto de vista da constituição social e cultural, inclusive corpórea, vou pensar do ponto de vista estético, enfim, fenótipo, nós somos diferentes. O que nos une é a ideia de humanidade, somos todos humanos, né? Somos todos humanos que nos expressamos de modos distintos, como as frutas. São todas frutas, cada uma na sua singularidade. Entretanto, essas frutas podem formar, a partir dos vários critérios de classificação, grupos. E elas não deixam de ser frutas ou perdem as suas especificidades por se tornarem um grupo. Da mesma forma, a humanidade, né? O que nós devemos pensar é quais são as nossas categorias de classificação e quem está sendo deixado de fora para que a gente possa modificar as nossas categorias e incluir, reconhecendo, portanto, essa diversidade. A diversidade ela é importante, né? E os conflitos, portanto, que vêm desses processos de classificação, ou da constituição dos grupos, ou pensar a constituição da própria sociedade, devem ser resolvidas pela própria sociedade, pelo próprio grupo, né? Nesse exercício é importante a escuta. É preciso levar a sério o que o outro diz, justamente para reconhecer que há no outro a humanidade, pensar que foram construídos processos de desumanização, que vai justificar ações de violência. Se eu penso, portanto, que o outro é humano, ele não é humano porque é semelhante a mim. Que esse é um outro equívoco. O equívoco de supor que eu vou realizar alguma ação em prol do outro porque eu reconheço nele a mim mesmo. Isso é uma relação egoísta, porque na verdade eu estou fazendo para mim mesmo. Eu não consigo observar a alteridade. Esse tipo de argumento, para vocês terem uma ideia, inclusive é utilizado por algumas pessoas que vão dizer: mas por que você vai lutar por melhoria, por moradia da população se você tem sua própria casa? Por que você vai combater o racismo se você não é uma pessoa negra? Por que você vai combater o machismo se você não é uma pessoa, não é mulher? Por que você vai combater a LGBTfobia se você não é uma pessoa LGBT? Como se o sujeito só pudesse se engajar naquelas lutas que lhe diz respeito diretamente. Não, nós nos engajamos em todas as lutas em que eu preciso valorizar o humano. Porque é o humano que é importante, a pessoa que é importante, independente se nós pertencemos ao mesmo grupo ou não, né? Bom, eu cedo, e falar em dar ouvidos, né, prestar ouvidos, eu cedo então esse momento para que vocês possam, né, enunciar dúvidas, questionamentos, lamentações, enfim, comentários. Precisa falar no microfone porque está sendo gravado, porque senão não registro a bela voz de vocês e as outras pessoas que forem ver e ouvir o áudio não vão poder acompanhar. Alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta? Senão eu continuo falando até 5 horas da tarde. Então, acho que tem um fator importante aqui, é que quando a gente está falando dessas piadas, está falando desse processo, portanto, de subalternização do outro, um processo de violência contra o outro que tenta se justificar por meio da piada. Foi só uma brincadeira, né? Agora tudo virou machismo, né? Agora tudo virou homofobia, agora tudo virou racismo, não pode mais brincar, que sociedade chata e tal. Existe um processo, portanto, de tentativa de desconstrução, aquilo que eu falava antes, tentativa de deslegitimação, tentativa de silenciamento do outro, né? Não é que agora virou machismo, racismo, outra forma de discriminação, sempre foi. Mas o que muda, né? Muda primeiro o modo pelo qual a sociedade tem recepcionado isso e o modo pelo qual os sujeitos que antes não podiam falar de si, agora podem, não podiam falar no aspecto público, né? Não podiam falar de si, agora podem se posicionar. Acho que esse é um elemento importante. O que é o preconceito? O preconceito, ele é a predisposição para agir desfavoravelmente com relação ao outro, né? Por qualquer um daqueles marcadores, que a gente vai falar por razão de uma diferença real ou imaginável, existe uma predisposição para agir com o outro. Isso está colado à ideia de etnocentrismo, a ideia de que o meu grupo é o centro do universo, o meu grupo é o grupo mais importante.
Por exemplo, eu sou baiano de Jequié, vou dizer que Jequié é a melhor cidade do mundo. As pessoas não nascem, as pessoas estreiam, né? Eu peço desculpa se vocês não nascerem em Jequié, mas aqui, enfim. Né? Então a gente vai se pensar enquanto, isso em todos os grupos, em todas as sociedades. Tem algumas sociedades, por exemplo, que vão se classificar como os humanos e os outros como piolho de cobra. E na própria constituição da linguagem não há uma palavra específica, né? Então, existe o processo de etnocentrismo. Então, que todas as sociedades são etnocêntricas, até aí, ponto pacífico, ponto de partida. Né? Qual que é a crise? É supor que a partir deste lugar, ele está num lugar superior, a tal ponto do outro ser menos humano que o próprio grupo. Aí nós temos uma dificuldade, um problema. Por quê? Porque a partir daí, aquela predisposição para agir desfavoravelmente pode se materializar na ação desfavorável, que é a discriminação. Tá? O que a gente tem especificamente no caso do racismo? É um tipo específico de preconceito com uma ação específica. Né? No caso do racismo, a gente tem uma gravidade maior porque existe um processo de uma tentativa de destituir o outro da sua humanidade. Por quê? Como a gente viu, na longa duração já se construiu, a partir da ideia de raça, a relação do outro como não humano, ou no mínimo como humano inferior. Então, quando eu chamo uma pessoa negra, utilizo uma palavra pejorativa para me referir a uma pessoa negra, ela não está simplesmente dando conta de um aspecto acidental dessa pessoa, mas ela está atingindo a própria humanidade dessa pessoa. Né? Se eu utilizo a palavra, sei lá, macaco para me referir a uma pessoa negra, eu estou desumanizando essa pessoa. É diferente quando eu utilizo qualquer outro termo pejorativo para me referir a qualquer outra pessoa. Né? Chamar uma pessoa branca com um termo pejorativo, eu não estou destituindo dela a humanidade. Eu posso ser muito ofensivo com relação a ela, posso atingir aspectos estéticos, geracionais, etc. Mas ela continua ainda ocupando o lugar de humano. Por quê? Porque não há nenhuma categoria de acusação, palavra onde a gente chama de categoria de acusação, olha que bonito, né? Não há nenhuma categoria de acusação, nenhum termo pejorativo que eu possa utilizar com relação a uma pessoa não negra, que vai, não negra e não indígena, que vai retirar dela a perspectiva da humanidade. Por quê? Porque historicamente não se construiu o lugar de não humano para a pessoa negra. Foi que vocês aprenderam que eram brancos? Nunca. Aprenderam que eram mulheres, aprenderam que eram homens, aprenderam que eram pobres, aprenderam que eram ricas, aprenderam que eram brasileiros, mas não aprenderam que eram brancos. Por quê? Porque não se aprende, assim como ninguém aqui nessa sala aprendeu que é humano, porque não se aprende o lugar do universal. Enquanto que as pessoas negras nessa sala, salvo equívoco, aprenderam desde cedo que eram pessoas negras, do ponto de vista estético, do ponto de vista religioso, do ponto de vista do pertencimento racial, pertencimento de classe. Você não é pobre, você é pobre preto. Você não é um homem, você é um homem negro. Perceba, por que nós aprendemos isso? Porque socialmente essa divisão está posta. E socialmente somos vistos a partir dos nossos corpos negros. Socialmente constrói-se um lugar diferenciado. E a partir daí, todos os xingamentos que as pessoas não negras recebem, não vai no sentido de desnaturalizar, desumanizá-la. Você não vai chamar um de branco fedido. E aí tem até uma forçação de barra quando faz isso. Mas quando você fala preto fedido, isso tem uma reverberação na longa duração, que a gente mostrou aqui. Então, percebe, esta, portanto, é uma diferença entre a constituição do preconceito e das ações discriminatórias e do racismo. O racismo está num outro lugar. O racismo estrutura relações, estrutura a própria sociedade, no Ocidente, de certo modo, e mais especificamente no caso brasileiro, e impulsiona as nossas relações cotidianas. E a partir daí, portanto, que a nossa atenção está no sentido de pensar como que a gente vai desconstruir essa perspectiva racista. Da mesma forma, o machismo, que já constitui um lugar subalternizado para as mulheres. Parte do princípio de que as mulheres são naturalmente, e eu estou carregando no termo aqui, naturalmente inferiores. E aí a gente vai até construir, do ponto de vista da ciência, a ideia de que, porque os corpos masculinos, e a gente vai tentar fixar uma ideia de masculino e feminino só a partir dos corpos, né? Não vou entrar nessa discussão, mas vamos pegar o modo como o Ocidente construiu, uma binaridade entre corpo masculino e corpo feminino, e estabelecer, porque há uma composição corpórea da mulher diferente do homem, aquele corpo feminino ele é automaticamente ou naturalmente inferior.
mais fraco, mais frágil. E isso vai reverberar no quê? Também condições psíquicas, mentais, intelectuais, moralidade. É uma construção, portanto, que tem uma longa duração. Né? Por isso, quando a gente chama um homem de louco, não tem o mesmo peso de chamar uma mulher de louca. E é interessante quando a gente vê, por exemplo, alguns sujeitos ocupando espaços públicos, os termos pejorativos, as categorias utilizadas, de acusação utilizadas, por exemplo, a um presidente do sexo masculino, é diferente de um presidente do sexo feminino. Porque não se atinge a humanidade desse sujeito, mas da mulher sim. Perceba como a gente vai construindo, portanto, um léxico em que vai reforçando esses aspectos de desumanização do sujeito. Né? E de fato, a nossa colega tem razão quando diz, olha, existem algumas categorias que são tidas como categorias de acusação, mas quando enunciadas pelos próprios sujeitos, elas viram outra coisa, viram o que a gente chama de categoria de afirmação. Dou um exemplo fora do campo das relações éticas sérias, vamos pensar em religião. A categoria macumbeiro, em muitos aspectos, é uma categoria de acusação. Ah, seu macumbeiro. E a gente observou a partir da década de 90 um processo de positivação dessa categoria. Quando alguém era acusado, entre aspas, de ser macumbeiro, ele respondia, sou macumbeiro mesmo. Mexe comigo para você ver. Minha mãe é boa na pipoca. Hoje, segunda-feira, dia de Exu, já acendi a minha vela. Né? Se eu arriar uma farofa ali na porta da sua casa, você vai ver. Existe um processo, portanto, de aceitação, por um lado, do pertencimento religioso, no caso aqui. Eu me pertenço sim a essa religiosidade. Né? Eu não tenho nenhum problema com isso. Né? Se você supõe que essa religiosidade ela está num patamar inferior, aí tem um problema que está do lado de lá e não do lado de cá. Né? E se você está utilizando essa categoria na tentativa de me menosprezar, eu posso justamente usar essa categoria como uma forma de assumir uma posição, uma postura, portanto, diante dessa outra pessoa. É claro que isso é feito a partir dos próprios sujeitos que pertencem a esses grupos, que vão desenvolver conjuntamente um processo de positivação dessas categorias. Hoje a gente utiliza a palavra negro para se referir à população afrodescendente, mas isso é uma novidade, porque na primeira metade do século XX não se utilizava, porque é uma categoria pejorativa. A categoria preta é uma categoria socialmente aceitável. Hoje a categoria preta é menos aceitável. Entretanto, dentro da própria comunidade negra, um sujeito negro pode chamar o outro de preto, porque isso não é uma ação desfavorável. É uma forma, portanto, de marcação da posição. A gente vai dentro do campo da sexualidade, portanto, um sujeito homossexual que chama o outro sujeito homossexual, até pelas relações de amizade, de viado, bicha, copa, etc., não são categorias de acusação, são categorias de afirmação. Né? Então a gente tem que pensar sempre quem está enunciando, quando foi enunciado e qual o contexto da enunciação. E também, para evitar que a gente faça algumas análises muito rápidas e aí, de fato, a gente perde a dimensão e a complexidade do debate político, né, do debate social. Outro elemento importante, e aí para quem vai trabalhar com mediação de conflitos, é bastante importante, também isso não significa que a gente vai, usar uma expressão que não é um conceito, né, mas está muito utilizado, passar pano. Né, não é isso. Vai entender os contextos que se dão às cenas e, a partir daí, estabelecer formas de mediar os conflitos. Tá? Com relação à diversidade, voltando à questão do conhecimento, de fato, né, nós acenamos para a ideia de que a diversidade é importante porque o corpo do outro produz na gente provoca na gente uma reação. Portanto, ele é necessário estar lá presente. Não sabemos qual é a reação, mas ele provoca uma reação. Né? Salvo equívoco da minha parte, não há nenhuma pessoa com deficiência nesta sala. Se houvesse, produziria em nós algum tipo de reflexão. Por exemplo, para chegar nessa sala, a gente tem escadas. Por exemplo, eu não falei Libras em nenhum momento. Eu não sei se dentro de um grupo de 100 professores selecionados para essa formação, não tem nenhuma pessoa com deficiência. Percebe? A presença do outro produz uma reflexão no grupo. Nos desloca, portanto, do nosso lugar de centralidade. Lembra do exercício das frutas? Nós nos colocamos à parte do grupo das frutas para analisar as frutas. Sempre projetamos para fora para analisar o outro.
né? E aí, quando a gente vai, por isso que a diversidade ela é importante, porque ela provoca isso, né? É claro que aí vem o segundo passo, que não é só a presença, mas o modo como eu lido com essa diferença, né? E aí, de fato, entra um processo de conhecimento, de estudo, de reflexão, de olhar para o outro, de entender a diversidade. E aqui tem um elemento bastante problemático, que a nossa colega, cujo nome eu vou perguntar mais um. Milena. Milena. E um outro elemento que é por que alguns sujeitos se prestam a realizar algumas atividades, algumas ações que depois reconhecidamente são situações que a gente pode ler aqui como degradantes, né? Há muitas explicações para isso. Muitas explicações para isso, né? A gente vai ter desde explicações biográficas, você vai entender assim, qual é esse sujeito que está fazendo isso. Então você vai ter, por exemplo, mulheres defendendo algumas atitudes que são posicionamentos claramente contrários ao próprio direito das mulheres, né? Mas por que isso é possível? De novo a gente volta para a estrutura social. Eu sempre tenho que voltar para a sociedade porque eu sou antropólogo. Se fosse um psicólogo aqui falando, teria um outro caminho com vocês. Eu volto para a sociedade porque é o lugar onde eu consigo pensar, né? E a nossa sociedade ela está posta, ela foi constituída e os sujeitos eles não estão apartados das estruturas sociais. Quer dizer, eu não estou agindo fora da estrutura da sociedade, eu ajo a partir da própria estrutura da sociedade. Uma vez que eu tomo consciência de como essa sociedade ela está constituída, eu consigo dialogar com essa estrutura e posso pensar conjuntamente, junto com os outros sujeitos, formas de enfrentamento desses processos. Mas individualmente eu não tenho como romper com isso, né? Então é possível sim que eu tenha pessoas que estejam postas num grupo subalternizados, mulheres, LGBTs, negros, indígenas, que tenham comportamentos, atitudes que vão reforçar justamente essa estrutura de dominação. Isso, inclusive, é uma forma, só comprova o modo perverso como age essa própria estrutura. Porque o próprio sujeito subalternizado não consegue escapar. Eu dava o exemplo para vocês do caso de transfobia na Alesp, da Alesp, em que devolve para o sujeito subalternizado aí a culpa, e não a responsabilidade, a culpa da violência que sofre. Então, isso é bastante problemático quando a gente olha só para as biografias. E é isso que a mídia faz diante de um caso, de um crime, sobretudo essas mídias sensacionalistas, jornais sensacionalistas, jornais declaratórios, né? Que pegam um sujeito e fica lá reverberando. A gente pega, por exemplo, o trágico massacre em Suzano, né? A tragédia em Suzano, em que olhou-se para aqueles 3 adolescentes específicos e a partir da biografia daqueles sujeitos construiu-se, portanto, uma narrativa específica do lugar do monstro, né? E não se pensa mais largamente. Então, a gente consegue entender porque alguns sujeitos, embora pertençam ao grupo que foram subalternizados, reverberando essas atitudes, justamente porque isso está posto no próprio contexto social. E como que essas pessoas estão lidando com isso? Quer dizer, qual é o lugar social que essa pessoa está? Qual foi o processo de conscientização que essa pessoa teve sobre o seu lugar, né? Nem todas as pessoas passaram por processos de conscientização sobre a sua negritude. Ou mesmo se constituíram, por exemplo, do ponto de vista da negritude, como um processo de que, bom, para eu superar na vida, para eu crescer na vida do ponto de vista da classe, eu preciso embranquecer. Porque foi isso que foi dito historicamente. Então eu preciso abandonar determinados tipos, determinadas religiosas, determinados trejeitos, determinadas formas de ser e estar. Da mesma forma que, por exemplo, a gente olha para o mercado corporativo e pensa do ponto de vista de gênero, que para a mulher, para assumir um cargo de liderança, ela precisa se masculinizar. Tem que ser dura, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quer dizer, assumir alguns adjetivos que, socialmente, historicamente, a gente vai atribuir somente ao contexto masculino, no campo do Ocidente. Então, essas distinções, elas são importantes. Um terceiro e último elemento, parei demais, tá vendo? É que, justamente, a gente vai pensar, e estava um pouco na fala da nossa colega sobre a questão do conhecimento ainda, que é uma pergunta que não surgiu aqui, mas sempre me fazem, que é o que, por exemplo, uma pessoa não negra, né, ou uma pessoa branca, senso, pode fazer para... qual o lugar dela na luta, por exemplo, contra o racismo? Ou ainda uma pergunta que os homens começaram a fazer há alguns anos atrás, que era qual o lugar dos homens na luta contra o machismo, né? Diante dessa pergunta, eu sempre tenho uma resposta quase irônica, né? Que é, não sei, eu não sou uma pessoa branca,
né? Ou se eu fosse uma mulher, eu diria, um homem, eu diria, não sei, eu não sou um homem, né? Ou diante de uma comunidade LGBT, eu não sei, eu pertenço à comunidade LGBT. Né? Essa seria a resposta irônica para produzir um deslocamento, né? E depois fazer pensar, que é a seguinte: bom, quando um homem pergunta para uma mulher o que ele deve fazer na luta contra o machismo, ele está supondo que o machismo é um problema das mulheres. E não, primeiro, que não é um problema social, é um problema das mulheres. Ah, essa coisa das mulheres aí, deixa eu ver lá o que eu posso fazer para ajudar. Não é um problema das mulheres, é um problema da sociedade. E sendo um problema da sociedade, os sujeitos ocupam lugares específicos, têm responsabilidades específicas. Cada pessoa tem uma responsabilidade específica na luta para produzir uma sociedade antirracista, na luta, né, contra o racismo, na luta contra o machismo, na luta contra a homofobia e toda e qualquer forma de discriminação, de lugares específicos. Né? Então, por que é problemático isso? Porque uma vez que eu pergunto para a mulher o que deve ser feito e uma mulher responde, né, e esse sujeito passa a realizar aquilo que a mulher disse, ou a seu modo, aquilo que ele entendeu que a mulher disse, e aí, de repente, num determinado momento, ele comete uma ação machista, ele vai dizer, ah, mas eu fiz o que você falou, tá vendo? Né? É um pouco aquela lógica do assédio, né? Mas tudo virou assédio. Agora, o que não é assédio, então? Como que eu devo flertar, então, para não ser assédio? Uma vez que se apresentam algumas possibilidades, e o sujeito age daquele modo, e ele assedia alguém, ele vai dizer, ah, mas perceba, eu fiz aquilo que você falou. Ou seja, devolve para o sujeito a culpa da ação que ela sofreu. Seria muito mais interessante, e aí eu devolvo, né? Voltando àquela questão, que é, ao invés de perguntar para o sujeito qual é o seu lugar, né, ele tem que refletir justamente qual é o lugar social que ele ocupa. Então, quando se pergunta, são os homens que têm que se perguntar qual é o lugar dos homens na luta de combate ao machismo. E duas coisas são essenciais. A primeira delas, ouvir as mulheres. O que as mulheres estão dizendo sobre si e sobre a sua condição? Esse é o primeiro aspecto, e que é o mais difícil. O mais complexo é eu ouvir o outro e levar a sério, no sentido antropológico, é assim, entender na própria lógica do outro o que o outro está dizendo sobre si. Porque a gente construiu historicamente um processo de silenciamento do outro, a ideia de que o outro é incapaz de falar sobre si. Então, esse é o primeiro exercício importante. E, do ponto de vista dos homens ainda, uma vez que eu ouço essas mulheres, né, e eu compreendo o que essas mulheres estão dizendo, aí sim eu vou olhar para o próprio lugar do homem na sociedade. Vou pensar como que se constitui masculinidades. Como se constitui o privilégio do homem na sociedade. E a partir portanto, deste lugar, eu passo a combater estas formas de privilégios. E eu passo, portanto, a conversar com os outros homens. É dessa forma, portanto, que os homens, dessas e de muitas outras, os homens podem compor a luta junto com as mulheres contra o machismo. Isso não significa que os homens vão assumir o lugar das mulheres, que inclusive alguns tentam, né? Não é este, portanto, o papel. Da mesma forma, quando a gente vai pensar no lugar da pessoa branca na luta contra o racismo, a partir do seu lugar de pessoa branca. Primeiro, entender qual é o seu lugar de pessoa branca. Existe já um conjunto de trabalhos sobre branquitude que está sendo produzido desde a primeira metade, a virada do século, da primeira para a segunda metade do século XX, discutindo essa noção de branquitude. Assim, que não é o branqueamento, né, tá? Mas é pensar justamente como se produziu na longa duração um lugar do sujeito branco que favorece as relações de racismo. Porque o racismo não é um problema das pessoas negras, não foram as pessoas negras que inventaram o racismo. Porque não foram as pessoas negras que associaram a ideia de raça a questões biológicas, estéticas, morais, religiosas. Não foram. Então, tem uma música, né, que é interpretada pela Maria Bethânia, acho que é do Chico Buarque, né, que diz: você que inventou o pecado, que faz o favor de inventar o perdão. Então, quem inventa, portanto, o lugar do subalternizado, que também inventou o lugar do subalternizador, é preciso, portanto, rever essas posturas. E aí rever justamente no sentido de ouvir o outro e de produzir uma reflexão a partir do seu próprio lugar. Né? E como que
aquela ação desfavorável ao outro também me atinge, porque nós pertencemos à mesma sociedade, né? Para auxiliar nisso, eu na última aula, quer dizer, na última aula com outro grupo, né? Nessa mesma aula com outro grupo, eu sugeri um conjunto de textos bons para pensar, e eu passei para o Instituto, vai ficar lá no repositório para vocês. Eu chamo a atenção para, já falei dos textos da Ellen Souza, né? Mas nessa questão específica do lugar do sujeito branco na luta antirracista, tem um texto da Denise Carreira, que é também professora da universidade, também da ação educativa, que é justamente com esse título, né? Qual o lugar das pessoas, dos sujeitos brancos na luta antirracista? Que ela vai refletir justamente sobre esse lugar da produção da branquitude e como isso impacta nas relações sociais e impacta no modo pelo qual a gente produz lugares subalternizados. Eu não sei se eu respondi, ou pelo menos comentei todas as questões. Nós temos tempo para mais um comentário, uma pergunta, um ponto. Na verdade, é uma pergunta só. Quando você estava falando, na verdade, o momento que você estava falando dos gráficos, você citou uma leitura e ia falar o nome da pessoa, mas você acabou não citando nem a leitura e nem a autora. E aí eu queria muito que você falasse. Eu já não lembro mais qual foi o momento, mas eu vou tentar aqui. Acho que eu falava do trabalho da Ellen, para a relação que eu falei das crianças, como que as professoras veem. Ah, sim, da Mariane Marim. Isso, mas aí eu coloco lá no mudo, eu passo também para o Instituto, porque eu não lembro o nome do título do texto dela, mas foi uma dissertação de mestrado sobre as babás, mas a autora é Mariane Marim, que aí eu coloco lá para vocês, né? Bom, acho que esse diálogo ele começa aqui, mas ele não termina aqui. Acho que vocês perceberam que ficou muita coisa de fora, a gente não conseguiu abarcar tudo, mas eu já agradeço imensamente a presença e a atenção de cada uma das pessoas aqui presentes. Agradeço mais uma vez ao Instituto, né, na pessoa da Ana, também à Secretaria Municipal de Educação, a Andrea aqui do Butantan que nos acolheu. Eu fico à disposição para a gente aprofundar esse diálogo. Acho que a minha intenção com essa possibilidade de a gente pensar aqui uma análise de conjuntura, ela é sempre muito a partir de um viés. Eu queria trazer alguns elementos para provocar vocês a uma reflexão e tentativa de deslocamento desse olhar um pouco habitual que nós temos para essas questões da violência e pensar que as violências, elas podem aparecer no cenário público de modo muito evidente, mas também nas micro-relações elas estão dadas, né? E aí o nosso exercício justamente é esse exercício de prestar atenção. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, que é um exercício que vocês já fazem, eu repeti isso lá de Náusea, né? Que é ouvir as pessoas, né? Ouvir o que as pessoas estão falando sobre si, desde as crianças pequenas àquelas que convivem conosco no seio familiar. A partir do momento que eu presto atenção no que as pessoas estão dizendo sobre si, e prestar atenção é tentar entender qual é a lógica dessas pessoas, inclusive aquelas que são radicalmente contrárias aos nossos posicionamentos. Aquelas que dizem, cadê os direitos humanos que não veio aqui? Aquela pessoa que diz, eu sou contra mesmo. Preciso entender qual é o lugar que essa pessoa está para estar vendo isso. E qual é o lugar que eu estou para estar vendo isso também. E nesse processo, portanto, de discurso, eu consigo construir com ela, se ela estiver aberta ao diálogo, formas de apreensão do fenômeno que sejam muito mais econômicas. Quando se trata de violência, eu consigo compor com ela uma luta contra a violência, né? Então, eu agradeço muito a presença, o meu contato vai ficar à disposição, para que a gente possa ficar sempre em diálogo. Muito obrigado.